Seja bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast, esse podcast que é dedicado a falar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo com pessoas de extremo sucesso e estrategistas dentro daquilo que fazem. Hoje eu confesso que eu estou muito feliz, porque é a primeira vez que eu trago alguém de fora do Brasil para gravar um episódio do Profissional Cast comigo. É um irmão que Joel J me deu através do programa Influência Business. E ele é a maior autoridade quando a gente fala sobre alta performance na Angola. Marco Patrício Vitor. Patrício, rapaz. Patrício Vitor. Mas estava lá perto. Foi pertinho. Seja muito bem-vindo ao Profissional Cast. Muito obrigado por me convidares para estar aqui. Rodrigo, imagina, eu costumo dizer que na idade adulta eu já não costumo fazer amigos, porque já tenho muitos amigos de infância, né? Então normalmente não faço amigos na idade adulta. Para além de ter-te conhecido lá no programa do Joel, nós tivemos logo uma conexão imediata. Eu tenho a honra de dizer que hoje conheço a tua família e isso para mim significa muito. De onde eu venho, um homem leva alguém para a sua casa só quando essa pessoa é de facto bem-vinda. E tu tens feito a minha estadia aqui no Brasil muito mais fácil, porque de facto eu venho de um país diferente, de um continente diferente, apesar de falarmos a mesma língua, há um conjunto de costumes que são diferentes. Então, o poder estar aqui com alguém que é do país e mostrarmos caminhos torna tudo muito mais fácil. Muito obrigado por isso, meu irmão. Eu que te agradeço. A gente teve essa conexão imediata, a gente fez uma live. Isso. E naquela live, depois que terminou a live, a Alessandra, minha esposa, virou pra mim e falou: como vocês pensam parecido? A base é a Bíblia. Total. É isso. É isso mesmo. E o tema que eu pensei a gente conversar nesse episódio de hoje é algo que eu vi você fazer, um evento para mais de 3.000 pessoas na Angola. Sim. Falando sobre o líder que há em ti. Isso. O que isso significa e como as pessoas podem chegar nesse lugar? Tá, fantástico. Olha, primeiro, dizer que para nós que trabalhamos no desenvolvimento humano, termos 3.000 pessoas à frente de nós ou termos uma pessoa à frente de nós é exatamente a mesma coisa, né? Tem exatamente o mesmo impacto, porque nós acreditamos que o trabalho que nós fazemos é um trabalho multiplicador, que leva as pessoas a acreditarem em si próprias e a desenvolverem habilidades de acordo às suas próprias necessidades. Então, nós, quando eu falo líder que há em ti, é que eu acredito piamente que existe um líder dentro de cada um de nós. Apesar de não termos nascido todos para sermos líderes de outras pessoas, tá? Mas é necessário que tu sejas líder de ti próprio para tu seres a tua própria bússola, né? Eu costumo dizer que é Deus e depois és tu. Né? Então é necessário que tu tenhas a capacidade de saber para onde tu queres ir e para isso tu tens que te autoliderar e para tu te autoliderar tu tens que te autoconhecer, né? Então primeiro na base da autoliderança está o autoconhecimento. Se tu não te conheces bem, né, é muito difícil conseguir te liderar. Então a primeira pergunta que eu deixo para as pessoas que nos veem a partir de casa ou de outros lugares que nos estejam a assistir é: será que tu te conheces bem? Então, essa é a primeira pergunta, porque é necessário que as pessoas se conheçam bem. Então, as pessoas vão dizer: não me conheço bem, o que é que eu faço, Marco, para me conhecer melhor? Tem um conjunto de coisas que tu podes fazer, como análise de perfil comportamental, mas se tu não tens dinheiro para investir na análise de perfil comportamental, tu podes fazer uma SWOT pessoal, né? E a SWOT pessoal, como é que funciona? Uma análise fofa, né? Que funciona em tu analisares as tuas forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, né? Mas olhar para ti, não para um projeto externo, mas para um projeto interno, né? Que é tu olhares para ti próprio e dizeres assim: quais são as minhas forças? E tens de ser sincero contigo. Se tu não fores sincero contigo, não vais ser sincero com mais ninguém. É igual a liderança. Se tu não te lideras, não lideras mais ninguém, né? Então é preciso tu saberes quais são as tuas forças. As minhas forças, Marco, é fácil para mim adaptar-me, é fácil comunicar-me, é fácil conectar-me. Pronto, e são 3 forças que eu tenho. Que oportunidades é que isso cria? Cria eu ter uma network grande, nacional e internacional. Cria uma oportunidade de falar em público para negociar, para fazer palestras, para fazer seja o que for. Cria-me a oportunidade de conseguir aprender novas coisas, porque eu vou sempre perguntar quando eu tiver alguma dúvida. Tá? A nível de fraquezas, nós temos de olhar para aquilo que são as nossas fraquezas, porque as nossas fraquezas podem gerar ameaças para aquilo que é o nosso objetivo de nos tornarmos líder de nós mesmos ou qualquer outro objetivo. Tá? Uma das maiores fraquezas que eu, Marco, tive toda a minha vida
foi oscilação emocional. Eu sempre tive muito desafio para a gestão das minhas emoções. Me fala um pouco mais sobre isso. Tá, eu fui diagnosticado há cerca de 9 anos atrás com síndrome de bipolaridade. Então, quando tu tens um síndrome bipolar, o que acontece é que tu tens mood swings, tu tens momentos em que tu estás em alta ou estás extremamente hyper, né, com muita energia, e depois tens quebras muito grandes de energia e podes entrar em depressões. Então, essa oscilação emocional faz oscilação na forma como eu como, faz oscilação no meu peso, faz oscilação na minha autoestima, entendes? Então, esse tipo de oscilação que é das maiores fraquezas que um ser humano pode ter, mas o primeiro passo é tu identificares a fraqueza, procurares terapia para te ajudar e, quando necessário, no caso de bipolaridade, eu aconselho as pessoas a serem, primeiro, para seres diagnosticado, tens que ir a um psiquiatra, né? E tens que ouvir o que o psiquiatra vai dizer a nível de medicação que tu tens de fazer e por quanto tempo tens de fazer. No meu caso específico, o médico disse que eu tinha que fazer aquela medicação para o resto da minha vida, só que eu fiz durante 2 anos e depois voltei ao médico e disse: eu mudei muitos hábitos à volta da minha vida e eu não abro mão da minha terapia. Será que podemos fazer um desmame de medicação? E ele permitiu-me fazer esse desmame. Então eu não tomo nenhum medicamento para isso. Eu não abro mão da terapia, de comer bem, de fazer algum exercício, nem que seja só caminhar, e pronto, e ter tempo para mim próprio, né? Então, a nível de fraquezas, uma das maiores para mim foi essa questão da gestão emocional. Outra foi, durante muito tempo eu tive dificuldade em aceitar aquilo que eu era, de onde eu vinha. Porque imagina, a maior parte das pessoas que trabalham com coaching, desenvolvimento humano, são pessoas que têm uma jornada do herói, que nasceram muito pobres, e de repente fizeram uma transformação na sua vida e tornaram-se muito ricos. Eu não nasci pobre, e então eu tinha vergonha de falar para as pessoas, porque era como, não, ele já nasceu em berço de ouro, ele já tem a vida fácil, né? Mas eu, graças a Deus, tenho pais que nunca me permitiram ter a vida fácil, e eu próprio, a nível de ADN, não sou uma pessoa virada para ter essa vida fácil. Eu busco sempre o meu autodesenvolvimento e a criação do meu próprio legado, né? Mas uma ameaça é, por as pessoas falarem de ti de uma certa forma, tu acreditares na mentira das pessoas. Mas o que eu quero deixar aqui claro para quem nos ouve é que uma mentira repetida nunca se torna uma verdade. As pessoas acreditam nisso às vezes. Isso. É difícil. Eu entendo que é pressão social, né? Nós somos um ser social, nós fazemos parte do núcleo de pessoas, né? De uma sociedade. Então as pessoas estão muitas vezes disponíveis para ouvir o que os outros têm para dizer e acreditarem, principalmente se forem coisas negativas, né? Porque há uma coisa chamada o síndrome do impostor, que é uma ameaça muito grande para quem tem desafios a nível de autoestima. E um ponto. Qual foi o ponto da virada de você falar, tem alguma coisa diferente, eu preciso de apoio, eu preciso de ajuda para você ter essa fase de diagnóstico? Olha, primeiro, eu sempre tive essa oscilação emocional, mas houve uma altura em específico que eu fiquei 3 noites sem dormir, mas não estava cansado. 3 noites seguidas. Não dormi, dormi 1 hora, não dormi durante 3 noites seguidas. E não estava de forma nenhuma cansado, mano. Eu estava com a energia sempre no pico. Então eu disse isso à minha terapeuta, porque eu já fazia terapia, por causa de... Na minha família há já um histórico de depressão, né? Então eu sempre fiz terapia, e como coach eu também sempre fiz terapia, porque faz falta ao coach. Tu recebes muita informação de outras pessoas, então é muito importante que tu tenhas um escape. Um escape, sim, que é o teu terapeuta. O teu terapeuta vai ter o escape dele e é assim, né? Vai gira a volta de todo mundo, né? Então eu fiquei essas noites todas sem dormir e cheio de energia. Então eu contei isso à minha terapeuta. Disse: eu estou a achar estranho que eu não tenho sono e eu não estou cansado. E ela disse: não tens sono? Como assim? Eu disse: não tenho sono, eu não durmo há algum tempo. Ela disse: quanto tempo? Eu disse: eu acho que 72 horas. Eu nem me lembrava bem. Eu acho que 72 horas. Ela disse: Marco, eu preciso que tu vais procurar o doutor tal, no hospital tal. E eu fui. E aí ele fez um conjunto de perguntas, mano, que eu fiquei, uau. Então a primeira sensação foi... E para as pessoas que têm receio disso, eu quero dizer que tu não és aquele diagnóstico, tá? Aquilo é só um diagnóstico sobre aquela que é a condição
emocional e psicológica que tu tens naquele momento. Não és aquilo. Então, mas a minha primeira sensação foi essa. Foi, eu estou dentro dessa caixa, eu sou bipolar. E eu comecei a pensar, mas o que é ser bipolar? É quase como tu começas a agir dentro de uma personagem. Porque se tu vais ler sobre o tema e tu começas a reconhecer comportamentos e os que faltam parece que tu queres ter. Tá? Tipo, eu acho que falta eu fazer. Falta eu fazer isso. Para fechar 100% aqui o diagnóstico. Então, tá, eu hoje posso rir sobre isso porque porque não seja uma coisa séria, mas é uma coisa com a qual eu lido bem. A primeira reflexão para mim é busque especialista. Isso, tem que. Em qualquer área da sua vida é necessário a gente buscar especialistas. Uhum. Porque quando a gente busca especialistas, a gente resolve o problema. Isso mesmo. Ok. Continua. O aspecto que você estava falando do fofo ali, né? Então, depois de fazeres a tua análise fofa, tu vais ter que fazer uma coisa que se chama, um exercício chama grade de prioridades. Tá? Então, tu vais tirar dessa análise fofa. Eu sei que no Brasil, e queria fazer essa menção mesmo aqui, eu sei que no Brasil há uma resistência muito grande aos coaches, porque acredita-se que o coaching é uma grande mentira, né? Ou o pessoal tira vantagem dos outros, mas o que eu quero dizer é que há médicos que são maus médicos, que não estudaram para aquilo que são as especialidades que muitas vezes eles atendem e que matam pessoas. Há dentistas que na verdade deviam ser sapateiros. Há bombeiros que se calhar nunca deviam chegar perto de um fogo porque eles não têm humanismo suficiente para cuidar de pessoas. Há coaches que são de facto vigaristas. Há coaches que são maus feitores. Mas não somos todos. Tá? E o processo do coaching é um processo muito importante para mim porque ajudou a recuperar muitas coisas na minha vida que eu tinha perdido, né? Então é necessário que as pessoas entendam que um bom coach é um coach é uma coisa extremamente necessária. Então é preciso que nós identifiquemos esses bons coaches, porque ainda há bons coaches aí, tá? Então isso para dizer, dentro do coaching há um conjunto de ferramentas, e essa segunda ferramenta que eu vou falar chama-se grade de prioridades. Então a pessoa que vai fazer é fazer 4 perguntas muito simples mesmo. Uma é na busca de alto impacto ou de resultados que vão me levar a tornar-me líder de mim próprio, ou a fazer mais dinheiro, ou a perder peso, o que é fácil de fazer que vai gerar alto impacto? Tá? Segunda pergunta é, o que é difícil de fazer que vai gerar alto impacto? Tá? Agora, a nível de baixo impacto é exatamente a mesma coisa. O que é fácil de fazer que gera baixo impacto? Tá? Ou resultados negativos, nesse caso, né? O que é difícil de fazer que gera resultados negativos. Então, é muito fácil tu fazeres essas perguntas e responderes a ti próprio, mas sempre numa base de verdade a 100%. Porque senão vais estar a contar uma mentira a ti próprio, né? E essas são as piores mentiras. Acabei de desenhar aqui. É como se fosse uma matriz onde é impacto e nível de dificuldade. É isso mesmo. Boa. É isso mesmo. É mesmo uma matriz. Então, isso é fantástico para as pessoas. Tá? Então, depois de tu te conheceres e saberes tudo sobre aquilo que é o teu conhecimento, há uma coisa muito interessante que é tu começas a viver com autenticidade. Mano, a autenticidade é uma coisa linda. E a autenticidade mais intencionalidade leva-te a tornar-te uma autoridade ao longo do tempo. Repete. A autenticidade com intencionalidade torna-te uma autoridade ao longo do tempo. Exemplo. Posso dar vários, mas posso começar pelo Joel J, por exemplo. O Joel é autêntico. O Joel usa trança, tá? O Joel usa trança. Aquilo é um sinal da identidade dele por ser negro, tá? Ele usa uma trança por esse motivo. O Joel fala conosco, papo reto, muito papo reto. Ele diz, posso dar uma chinelada? Podemos ter uma conversa de adulto? Tá? Aquilo é educação, mas na verdade o que ele está a dizer é vou ser completamente direto e pragmático contigo, ok? E ele vai e é pragmático contigo, mas ele diz-te o que é que está errado e diz-te como fazer para mudar. Tá? Isso é a forma dele de ser autêntico. O Joel tem extrema intencionalidade. Ele é intencional em tudo aquilo que ele faz. E quem o conhece e o segue consegue perceber isso. O Joel faz há anos um live de manhã cedo. Todos os dias tem posts, todos os dias tem conteúdo novo no Spotify, no isso, no aquilo outro. Isso é tudo muito intencional, tudo muito programado, pensado, sem ser
pouco humanizado. Não, é humanizado, mas é intencional. A intenção dele é atingir o público-alvo dele com um conjunto de informações que os vão ajudar a ter uma melhor experiência de vida. Tá? Então, fazendo isso ao longo do tempo, com consistência, torna-te uma autoridade. Ele é uma grande autoridade nessa área. Né? Autenticidade, intencionalidade igual a autoridade. Isso. Perfeito. Posso só trazer um comentário sobre isso? Claro que sim. Eu confesso que quando eu olho para mundo corporativo, quando eu olho para sucesso de maneira geral em qualquer segmento, muitas vezes as pessoas não conseguem chegar no sucesso porque elas buscam o tempo inteiro ser o que outras pessoas são. É isso. E o fato de elas não conseguirem liderar a elas próprias, elas não conseguem chegar nesse patamar da autenticidade. Isso. E quando a gente vai se conectar assim, Marco foi feito de um jeito. Existe um ser que pensou Marco ser do jeito que ele é. Esse ser chamado Deus. Antes mesmo de estar no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Está escrito em Jeremias. E como a gente, quando nasce, ao invés de olhar para dentro, fica olhando para fora. Isso tem a ver com... Imagina, tu conheces de certeza um psicólogo americano chamado Abraham Maxwell. Não. É isso. É a pirâmide de Maxwell. Abraham Maxwell. O Abraham Maxwell, ele fala muito no terceiro nível da necessidade do ser humano. Maslow, perdão. Eu disse Maxwell, mas é Maslow. Abraham Maslow, ele fala muito daquilo que é da questão das nossas necessidades, e a terceira necessidade é a necessidade de pertença. Pertencimento. Então, quando tu queres pertencer, tu diminuis o teu tamanho para caber no espaço dos outros. Tá? Porque tu foste criado, todo o tempo da tua vida, tu foste criado para te comparares a outras pessoas, e eu não acho que esteja errado tu te comparares, só está errado porque tu não comparas o processo, tu comparas o resultado. Então, quando tu comparas resultado, tu queres rapidamente ser uma grande referência. Tu queres ser o Pelé quando tu começaste a jogar futebol há cerca de 2 anos atrás. O Pelé tornou-se o Pelé por ter feito aquilo que ele fez desde o início até ao fim, a nível da perícia do futebol dele. Mas ele só se tornou a lenda que se tornou por causa dos vários anos em que ele conseguiu manter aquela qualidade. Porque imagina, outro jogador qualquer que tenha entrado e tenha feito muito sucesso, mas depois teve uma lesão e deixou de jogar, nunca vai ter o mesmo nível de reconhecimento que o Pelé. O que é que eu estou aqui a dizer? O tempo tem um papel muito preponderante para aquilo que é tu te tornares uma autoridade. Porque tu podes fazer uma coisa magnífica. Esse podcast que nós estamos aqui a fazer, eu tenho a certeza que vai se tornar viral. Mas imagina, se tu só fizeres um podcast viral, tu não vais te tornar uma autoridade de podcast. Tá? Então é sobre isso. É esse tipo de coisas que nós precisamos de que as pessoas percebam. Tá? Então, quando tu perguntas o que é que acontece com as pessoas, porque é que as pessoas deixam de olhar para dentro, a mídia não te permite olhar para dentro. A mídia foi feita para tu olhares para fora e para tu desejares coisas, para tu desejares ter ao invés de ser. Tu és todo o tempo treinado para parecer ter. Mais do que ter até, parecer ter. Tá? O Brasil tem toda uma estrutura criada para que as pessoas sejam consumistas. No Brasil, tu compras uma caneca como essa, e chama caneca aqui? Uma caneca como essa, pagas em 10 vezes. Meu irmão, um par de sapatos, 10 vezes. Tem um lado bom para isso, porque aquelas pessoas que têm maior dificuldade financeira têm acesso, mas ficam em dívida. Muitas vezes, porque vão comprar coisas para as quais eles não têm necessidade, as quais eles não têm possibilidade, só porque há a facilidade. Tá? Então, vê, necessidade, ele não tem necessidade, ele não tem possibilidade, mas a facilidade leva-o a fazer. Então, ser fácil te comparares aos outros, mano, acaba por inibir aquilo que é a tua possibilidade de seres muito grande e a tua necessidade de abraçares o teu interior. Entendeste? Estou refletindo. Yeah. Estou refletindo. Sabe por que eu estou refletindo? Porque
Eu fiz formação em coaching. Uhum. E as pessoas, quando eu fui fazendo formação em coaching, elas me perguntavam, Rodrigo, e aí? O que você mais aprendeu? Eu disse, sobre mim. Isso. Na formação, para eu me tornar coach, o que eu mais aprendi foi sobre mim mesmo. Isso. E eu olhei para o lado e até hoje, nos programas de mentoria, nos eventos que eu faço, eu observo o quanto a gente não se conhece. Isso. Porque a gente não se aprofunda em nós mesmos. É isso mesmo. Mas por que te aprofundares em ti mesmo? É assustador. Por que tu vais fazer uma coisa que é assustadora? Porque há coisas dentro de ti que são muito negativas. Há pensamentos maus, há traumas, há medos, há processos não terminados, há dúvida, né? E a dúvida é como um fermento de fariseu, né? Aparece a dúvida, ela começa a fazer como um fermento, né? Quando faz o bolo, tu pões fermento para aumentar o tamanho do bolo, né? Então, quanto maior surge uma dúvida, surge outra a seguir, surge outra. Então, as pessoas têm receio de mergulharem em si próprias e encontrarem um conjunto de dúvidas. Porque se elas encontram um conjunto de dúvidas, elas podem não ter as respostas para essas dúvidas. E se elas não têm as respostas para essas dúvidas, elas começam a duvidar a sua própria existência. E se elas duvidam da sua existência, elas duvidam daquilo que é o seu propósito na vida. Elas até chegam a duvidar muitas vezes se faz sentido continuar vivas, e isso leva ao suicídio. Tá? Porque existem vários tipos de suicídio. O suicídio não é só o ato de tu tirares a tua vida. O suicídio é o ato de tu pensares em tirar a tua vida. Então, é profundo, né? As pessoas terem... E eu entendo as pessoas terem medo de mergulhar em si. Por isso é que elas devem estar acompanhadas de um profissional que os possa ajudar nesse sentido. Um exemplo muito prático que eu vejo é que, por exemplo, as pessoas vão participar de processo seletivo. Elas não conseguem se vender porque elas não sabem o que elas estão oferecendo. Processo seletivo é o quê? Eu não sei. Processo seletivo é entrevista para o emprego. Ah, tá bem. Elas vão para uma entrevista para o emprego e eu falo de maneira abertamente. Eu disse, olha, no processo seletivo, que é uma entrevista de emprego, quem é o produto? Você próprio. E aí eu pergunto quantas vezes, ou você já se preparou para realmente ganhar e ser a solução para a posição? E as pessoas elas não conseguem se apresentar dessa forma porque elas não se conhecem. E quando a gente para analisar, quantas entrevistas de emprego a gente faz na vida? Mas tu sabes de uma coisa, meu irmão? Não é só o facto das pessoas não se conhecerem, é o facto das pessoas não confiarem em si próprias. Imagina, quando tu és uma pessoa medíocre, e muitas pessoas são medíocres no seu agir, não no seu valor. O seu valor é um valor alto. Nós somos todos joias raras. Nós somos todos diamantes. E o diamante, mano, ele funciona da seguinte forma. Ele sai de uma pedra chamada kimberlito, uma pedra escura, feia. Quando tu tiras o diamante, ele depois tem que ser, para se tornar uma joia, o processo é feito em altas temperaturas e alta pressão. Então, pões aquela pedra num lugar com alta temperatura e fazes pressão para desenhares a joia. Assim é a vida. Assim é a vida, tá? Então, o teu valor não está aqui em questão. O que está em questão é o teu comportamento. Muita gente tem comportamento medíocre à espera de resultados de excelência. Então, as pessoas medíocres, mano, eles o que fazem é... Ele vai te dar aquilo que ele pensa que tu queres receber dele. Porque ele é medíocre. Como ele é medíocre, ele não tem confiança em si próprio, porque na verdade ele sabe que é medíocre. Eu costumo dizer, todo adulto sabe quando está a fazer uma coisa errada. Não precisa de ninguém lhe dizer, ele sabe. Muitas vezes é o ego que lhe priva de reconhecer que ele sabe que está errado. Tá? E é o ego também que o priva de corrigir o erro, tá a ver? Mas a verdade é que ele sabe, meu irmão, ele sabe. Isso não tem dúvida, tá? Então, a verdade qual é que é? É que as pessoas, mano, por serem medíocres, eles chegam na entrevista de trabalho e ele diz, espera, Rodrigo está a fazer uma entrevista de trabalho para a posição tal. Então, eu vou mostrar ao Rodrigo que eu estou ao dispor para fazer aquilo que a posição pede e muito mais. E cometem aquele erro principal que é o que é que você acha que vai trazer para a empresa? Não, eu estou aqui para fazer qualquer coisa. Qualquer coisa, isso é o quê? As empresas não estão a contratar pessoas para fazer qualquer coisa. As empresas estão a contratar pessoas para fazer coisas específicas. Então tu tens que estar preparado não só para a entrevista de emprego que tu estás a querer entrar, mas para aquela que um dia tu queres estar. É sobre isso. Mano,
Eu lembro que eu fui a uma entrevista de emprego e eu não aconselho ninguém a fazer isso. Eu não sei como é que as coisas funcionam no Brasil, né? Em Angola eu sei que eu fui muito audaz em relação a isso, mas podia ter corrido muito mal, né? Eu fui a uma entrevista de emprego numa empresa petrolífera e cheguei lá e Angola é um país muito tradicional no que diz respeito ao teu aspecto. Eu já tinha tranças e eram mais compridas do que são hoje. E eu fui lá e o senhor que estava a me entrevistar fez a seguinte pergunta: onde é que tu te vês daqui a 10 anos? O que é que eu respondi? No teu seu lugar. lugar. Exatamente. E ele disse: tens um emprego. Te Assim. conhecendo, eu sabia que essa era a resposta. Então ele disse o emprego é teu. Mano, por que eu disse no lugar dele? Vou te explicar. Porque eu olhei para ele e eu analisei e eu vi que ele tinha mais ou menos perto dos 60 anos de idade. Em Angola, a reforma é aos 65 anos de idade. Então, a minha resposta dizia muito mais do que aquilo que parecia arrogância. O que a minha resposta estava a dizer é: tu tens 10 anos para me preparares para eu estar no teu lugar. Era isso que eu estava a dizer. Então, o que eu aconselho é que as pessoas digam assim como eu disse hoje, né? Porque quando eu fiz aquela entrevista tinha 21 anos de idade, né? Hoje tenho 43, tenho uma outra cabeça e uma outra experiência de vida e comunico-me de uma forma muito diferente, né? Mas a verdade é que a essência continua aqui, eu continuo a ser audaz e a ser assim. Mas, mano, eu quero dizer uma coisa a todo mundo que nos ouve. Dentro da autoliderança, pessoal, para além da intencionalidade, e quando eu falo de intencionalidade, as pessoas podem se perguntar: intencionalidade em quê? Primeiro, em preparar-te. É muito importante que tu estejas preparado, tá? Sorte é quando uma oportunidade aparece e tu estás pronto para ela. Então tu tens que estar preparado. Tu tens de preparar a tua sorte. Eu sei que eu quero ser alguém que vai ter o reconhecimento no mercado brasileiro. Esse é o marco, essa é a minha intenção e eu deixo aqui claro para as pessoas. Eu quero que as pessoas me convidem para ir trabalhar nas empresas dele, para fazer eventos aqui no Brasil, porque eu sei que eu posso partilhar uma visão diferente daquela que tem sido partilhada e que não sei se é melhor, mas vai ter uma perspectiva diferente, tá? Então, eu quero fazer isso. O que é que eu faço? Eu invisto na minha preparação, eu invisto a nível de networking, né? Então, intencionalmente eu me preparo, intencionalmente eu me preparo com um mentor brasileiro, intencionalmente eu viajo para o Brasil com a frequência que viajo, intencionalmente eu vou criando uma network maior a nível do Brasil, um elo de ligação maior no Brasil. Eu já te perguntei como é que eu trato o meu CPF para eu abrir uma conta bancária no Brasil. Então, tudo é feito com intencionalidade para quando a oportunidade aparecer, eu estar pronto para ela. Porque o que é a oportunidade? A oportunidade é um evento que ocorre na tua vida que pode agregar valor. Pode, mas pode não agregar. Então, como é que ela não agrega? Se for só um evento que passa por ti e tu não consegues tornar uma oportunidade porque tu nem sequer o reconheces. Por isso é que tu precisas ter sorte. Porque tens de estar preparado para reconhecer a oportunidade. Mas a minha mãe sempre me disse que a oportunidade é como a água do rio. Sabes como é que a água do rio é, mano? Ela nunca se repete. A água do rio nunca se repete. Não é como a do mar, que vem e faz assim. Não. A água do rio passa sempre. A correnteza do rio, ela segue. Então, ela nunca se repete, mas todos os dias tem nova. Ela se renova. Então, não fiques preocupado com as oportunidades que já passaram. Passou, mano. Agora vêm novas. Mas para que tu as reconheças, tens que estar preparado. É a lei da semeadura, né? Eu preciso plantar para conseguir colher. E muitas vezes eu não estou plantando, mas eu quero a colheita. E a gente peca exatamente nesse aspecto. Você falou muito sobre a primeira etapa para a gente assumir a liderança em nós mesmos e estar baseado no autoconhecimento. Isso. Eu acho que você foi super claro. Trouxe elementos de SWOT, trouxe elementos de análise comportamental. Aqui no Brasil é muito famoso o DISC. É o que você usa também? Eu uso mais o Clarity 4D. Ok. Que também, eu acho que é só mais... Ferramentas diferentes no mesmo objetivo. É uma ferramenta que funciona muito bem. Perfeito. Qual o segundo nível? O segundo nível foi o que eu disse, que é a questão de viver com autenticidade, né? Depois de teres autoconhecimento, tens de viver com autenticidade. E viver com autenticidade, as pessoas têm que entender o seguinte: ser autêntico não significa ser idêntico. Repete. Ser autêntico não significa ser idêntico. É muito pelo contrário, né? Porque as pessoas querem ter sucesso. E as pessoas, quando falam de sucesso, normalmente falam de pessoas bem-sucedidas. Então eles dizem assim: eu quero ter o sucesso do Flávio Augusto. Por quê?
que não fazes o teu próprio sucesso? Eu costumo dizer que dinheiro é infinito, mano. Dinheiro não acaba, mano. Todos os anos o Banco Federal aqui no Brasil emite novas cédulas de dinheiro. O Banco Central nos Estados Unidos faz a mesma coisa. O BNA, que é o Banco Nacional de Angola, faz a mesma coisa. Então, o dinheiro ele nunca vai acabar desde que haja necessidade a nível da economia. Existem duas... A lei base da economia é procura e oferta. Então, se existe uma procura, haverá uma oferta. E se não há oferta, está aí a tua oportunidade de ficar rico. Joel fala uma coisa que chamou a atenção. Eu guardei essa frase comigo. O dinheiro está no problema. Quando você resolve um problema, você vai ser abençoado por isso e as pessoas vão te recompensar por isso. E um ponto que você trouxe dessa autenticidade, queria tua visão. O que é o 80-20, assim? Quando você fala de ser autêntico, onde é que a gente precisa investir energia para conseguir isso e as pessoas perceberem que a gente tá sendo assim? Tá. Primeiro e antes de tudo, dentro da autenticidade, tu tens a parte da marca pessoal, né? O teu personal branding, né? Que é muito importante que as pessoas saibam o que é que a marca deles tem que comunicar. Porque cada um de nós vai escolher o que comunica a sua própria marca. O que é que a minha marca comunica para quem está a assistir esse podcast? Eu sou um homem negro, eu sou um homem africano, por esse motivo eu tenho tranças, eu tenho um fio com dente de um felino qualquer, né? Tu olhas e dizes, isso é da África mesmo. Eu falo como angolano, eu não falo como brasileiro, como português, eu falo como angolano. Então, o que eu estou a comunicar às pessoas é que existem soluções em vários países do mundo. Existem pessoas capazes de criar estratégias em todos os países do mundo. Eu sou uma pessoa que sempre que me comunico, eu comunico na busca da solução, mas comunico-me de modo pragmático e intencional também. Então, a minha marca comunica sempre assim. Então, se tu fores a minha página no Instagram, se tu fores a minha página no Spotify, se tu fores a minha página no YouTube, eu sou sempre assim. Se tu me encontrares na rua, eu sou sempre assim. Então, a tua marca pessoal, a tua autenticidade tem a ver também com a tua constância naquilo que é a tua forma de te mostrares ao mundo. Entendes? Então, a autenticidade é isso. É como é que tu falas, como é que tu andas, como é que tu te relacionas com pessoas. Qual é o teu aspecto físico, qual é que é... Tudo isso, mano, tudo isso está ligado com a tua autenticidade. Como é que tu lidas com a tua família? Como é que tu lidas com a tua mulher? Como é que tu lidas com os teus filhos? Tudo está ligado àquilo que é a tua autenticidade. E é preciso nós entendermos que há sempre um ponto cego, que é as pessoas veem-te de uma forma que não é a forma talvez que tu queiras que eles te vejam, né? Então eles veem de uma forma que às vezes não é a forma que tu queres que eles te vejam. E está tudo bem com isso. Porque há um ditado, né, que diz que é impossível agradar gregos e troianos, né? Então, o grande desafio da autenticidade é isso, é tu viveres para não agradar todo mundo. E o 80-20 é exatamente isso, é tu vives, não é para agradar todo mundo, mas também não é para desrespeitar o espaço dos outros. Porque a tua liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Então, o facto de eu ser autêntico não me dá o direito de chegar num lugar e não respeitar o lugar. É muito importante que a tua autenticidade te leve a um lugar em que tu, quando sabes os teus verdadeiros valores, porque uma pessoa autêntica conhece os seus valores, quando tu sabes os teus verdadeiros valores, tu sabes com quem te associar e com quem não te associar. Porque temos os mesmos valores ou não. Ok? Então eu vou analisar os valores e vou dizer, eu nem sequer quero me colocar nessa situação. Agora, isso que eu estou a dizer não é deixa de trabalhar ou de observar ou pessoas que tu não conheces ou que tu não gostes ou isso ou aquilo outro porque pura e simplesmente achas que eu não gosto dessa pessoa, então nem a mensagem dele eu quero ouvir. Atenção, nunca mates um mensageiro, né? Presta atenção sempre àquilo que ele traz como mensagem, depois tu interpretas e tira aquilo que funciona para ti, né? Eu estou sempre a dizer que a nível do Brasil, há um conjunto de pessoas que eu vejo e que não me revejo nas pessoas, mas revejo-me nas estratégias de negócio dessas pessoas.
Eu falei-te claramente porque nós vimos um vídeo da Anitta. Eu disse que eu, Marco, não sou exatamente fã da Anitta cantora, mas eu sou extremamente fã da mente da Anitta para o negócio. Rapidinho. Amor, qual foi o vídeo que a gente veio assistindo? Da Anitta falando do Monte Everest. Yeah. Então é sobre isso. Mas vamos trazer pra galera aqui. Sim, claro. Nós vimos esse vídeo da Anitta no outro dia lá no programa Influência com o Joel, mas para além desse vídeo eu vejo muitas outras coisas. Eu já vi todos os documentários que existem sobre a Anitta. Eu não sei qual é que é o vídeo sobre a Anitta falar de negócio que eu ainda não vi, porque eu de facto acho que a nível de negócio a mente daquela senhora é uma coisa completamente fora da curva, né? E há coisas que a Anitta faz que o Marco vejo nos documentários dela que eu fico pura e simplesmente abismado e apaixonado pela mente dela. Eu apaixono-me por cérebros, mano. O cérebro dela é uma coisa brilhante. A Anitta sabe como é que ela quer ser maquiada. A Anitta sabe como é que ela quer que o som funcione. Ela sabe como é que ela quer que as pessoas dancem. E ela, para além de saber tudo isso, ela sabe fazer tudo isso. Ela não só sabe como quer, como ela sabe treinar as pessoas para fazerem isso, que é uma coisa que muitas vezes os donos de negócios não sabem fazer, principalmente micro e pequenos negócios. Tu queres crescer com a tua equipa, mas tu queres que a tua equipa venha pronta. Uma loucura, tá? Então, nessa coisa do Monte Everest, ela fala de as pessoas subirem para o pico da montanha. O Monte Everest é considerado a montanha mais alta do mundo, né? Para escalar. Então, nessa montanha do Monte... Mas tem outras mais altas lá nas Himalaias. Mas pronto, voltando ao tema. Subir essa montanha do Everest, ela diz que tem um tempo certo para tu subires a montanha, que ronda entre os 40 minutos, mais ou menos, de que tu podes estar... Depois de chegares ao topo, tens cerca de 40 minutos se tiver bom tempo para estar lá em cima, ou 7 minutos se tiver mau tempo. Tu chega, pões a tua bandeira e volta a descer. E ela diz que quando tu estás a subir, tens que prestar atenção para não trazeres peso morto contigo, né? Estás a subir e queres levar todo mundo nas costas contigo, e então aquilo acaba por acabar a tua capacidade física de continuar a escalar a montanha. E outra coisa que ela disse, é importante saber descer a montanha. É importante saber descer a montanha porque é outro exercício descer a montanha. E mais do que tudo, ela disse, se eu já subi a montanha, o Monte Everest uma vez, vou subir a outra vez para quê? E eu lembro-me que, aqui fazendo uma análise rápida disso, isso para mim, o vídeo é muito forte, né? Mas fazendo aqui uma análise, que ela está fazendo análise do sucesso. E fazendo aqui uma análise disso, eu vou te falar um bocado, mano, daquilo que eu vejo no meio em que eu cresci. Muitas pessoas atingem o poder, principalmente o poder político, e também o poder financeiro, que infelizmente muitas vezes está associado um ao outro. Eu digo infelizmente porque tu não vais ser político para ser rico, tá? Então, infelizmente. Então, muitas vezes o que eu vejo é que as pessoas, quando perdem os cargos, para já, as pessoas querem ficar no cargo para sempre. Depois, quando as pessoas perdem o cargo, o que acontece é que por mais dinheiro que eles tenham, eles ficam mal a nível emocional. Muitos morrem mesmo porque já não têm o poder, porque o poder vicia, né? Então, o que eu entendi aqui da Anitta foi: vai lá em cima, toca, mas não fiques lá para sempre. Ela disse: eu já fui número 1 mundial. Então, agora hoje em dia, se eu fizer um hit, é bom, mas eu não estou preocupada já não tenho a pressão de estar a escrever, a pensar que vou ser número 1 mundial. Eu já fui. Tá? Então é muito importante as pessoas pensarem nisso. Tu queres ter a experiência de ser número 1 mundial, queres ter a experiência de ter dinheiro, queres ter a experiência de viajar de jato privado, ninguém pode te tirar essa vontade. Mas só tu a podes realizar. Agora, a verdade é, e eu vou te contar, porque eu já fiz isso, tudo isso que eu listei aqui já fiz, tá? Então, o que eu te posso dizer é, no fim, o que tu queres é com o avião à terra. Porque se o jato explodir, tu morres igual a um avião comercial. Então, o que tu queres é com o avião à terra. Mas a experiência de estar lá no ar, no jatinho,
as bebidas, a comida, o atendimento que é feito é top. Ninguém, não deixem ninguém vos mentir e dizer não pensem em ter dinheiro. Não, pensem sim em ter dinheiro. Mas a verdade é que o caminho para o dinheiro, a Anitta descreveu super bem. Tu vais trabalhar, tu tens um tempo para tu subires, tens um tempo para tu estás lá, tens um tempo para tu desceres tranquilamente. Não te preocupes em voltar a subir para esse lugar, vais subir outras montanhas. Então, resumidamente, eu acho que é isso. Tens mais algum insight? No caminho para cá, pra gente vir gravar, eu tava conversando com a Alessandra, minha esposa, falando sobre os principais aprendizados que eu tive durante esses 2 dias lá no programa com o Joel. E esse insight para mim foi maravilhoso, porque eu fiz muita conexão com Jesus, né? Quando a gente olha para a história de Jesus, ele veio, passou 30 anos se preparando, 3 anos cumprindo o que ele tinha que cumprir. Isso é muito importante que tu repitas. Passou quantos anos a preparar? 30 anos se preparando. Para viver quantos? 3 anos Na aplicando. Terra. E a gente quer resultado imediato, né? E nesses 3 anos ele veio e chamou 12 para caminhar junto com ele. Nesses 12 ele não olhou a competência prática, porque as pessoas não faziam isso, né? O exemplo muito claro é: para de pescar peixe Pedro. para Pedro e vem pescar homens. É muito louco isso. E quando ele faz todo esse trabalho com 12, ele fala com multidões, mas ele teve uma estratégia ali, nesses 3 anos, né? Mas ele falou o seguinte, ó: o caminho é esse, quem quer vem comigo, mas quem não quiser tem a opção. Sim. Então, enquanto a gente estava assistindo essa questão de Anitta, ontem, contando para um amigo meu, Marcos, né? Que a gente tava conversando lá no Chá Revelação de Bernardo, né? Marcos Ferreira. Marcos Ferreira. Isso. FT, exato. Eu tava entendendo, eu contando pra ele sobre a Anitta, eu explicando pra ele, eu estava entendendo que Jesus também enxergava dessa forma. Que ele entendia a missão, cumpria a missão, próxima missão. E ele levava com ele quem queria estar com ele. Tá, agora imagina, tu falaste disso, né? Há um momento, e eu acho que é Pedro de novo, que é sempre Pedro. Há um momento que Jesus sobe para a montanha, e tu já reparaste que sempre, a maior parte das vezes que Jesus subia para a montanha para orar era sozinho, né? Ok. Então, viste que a Anitta falou do peso, né? Ok, Tu podes querer ser ateu, mas a realidade de Deus está em todo lado, né? Então, pronto. Então ele subia sozinho, mas há um momento em que ele sobe para falar com Deus. Sobe um dos discípulos que ele convida para subir com ele. Eu já não me lembro se era Pedro, agora está-me a falhar a memória, mas acho que era Pedro. Eles chegam lá em cima e era para Jesus ter um encontro, se eu não estou enganado, que era com Elias, ou era com um profeta. Ele ia ter um encontro. Então o Pedro começou, o discípulo que estava lá começou a dizer, a fazer perguntas. Devíamos montar aqui umas tendas, né? Porque vamos passar aqui a noite, vamos montar aqui umas tendas e tal. E Deus, a voz de Deus diz para ele parar de falar e prestar atenção ao que Jesus estava a dizer. Porque o que acontece? Nós, comuns humanos, quando chegamos no topo da montanha, queremos montar lá tendas. Entende? Quer montar uma tenda no topo para não sair mais. Então não preparas sucessão, não preparas a equipa, não preparas o amanhã, quando haverão outras pessoas que fazem aquilo que tu um dia fizeste, mas de um modo melhor do que aquilo que tu fazes. Tu não preparas o teu conhecimento para estar numa carreira a longo prazo e ser sempre relevante. Tu não preparas nada disso porque tu montaste uma tenda. Quando tu montas uma tenda é porque tu acreditas que vais ficar lá muito tempo. Eu tô olhando pra minha história, tá? E o que tu falasse agora, eu olhando pra trás, quando eu olho a minha trajetória, principalmente na AstraZeneca, foi isso que aconteceu. 7 promoções em 6 anos. E se eu fosse resumir, eu nunca tinha dito isso, mas tu me provocou agora. Que foi porque eu nunca montei tenda. Onde eu chegava. Porque eu sempre pensava em preparar alguém para crescer. Então, se você quer subir novas montanhas, ensine as pessoas a subirem as montanhas. Essa é a maneira mais prática
de você conseguir um crescimento de um jeito mais rápido. E nesse ponto de Anitta, o que você falou de peso morto é... Eu olhei e falei, se Jesus veio, fez todo esse trabalho, diz o caminho e as pessoas escolhem não seguir, Isso. quem sou eu para levar todo mundo comigo? É isso. É isso. É sobre isso. É sobre isso, meu irmão. Eu tô aqui à procura para ver se eu encontro rapidinho para fazer aqui a leitura, mas não te prives por mim, podemos falar. E o ponto que eu trouxe muito sobre toda essa reflexão que a gente teve sobre esse tema, que para mim foi muito marcante, foi o quanto que... Era Pedro mesmo. É Pedro. Queria validar se era ele, né? É sempre ele. Então, é sempre ele. Então, o que eu queria aqui, só se tu me permites, mano. Então Pedro disse a Jesus: como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu e dela veio uma voz e disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Mandatório, né? Ordem. É só, para de falar de tenda, para de preocupar com isso. Tu estás num monte com ele. Escuta o que ele diz. Então, tu chegas num monte, mano. Quando chegas num nível alto, as pessoas têm que perceber isso. Para quem nunca experimentou isso. Eu trabalhei na presidência da República em Angola. Quando chegas a um nível alto, em que tu sentas em reuniões com ministros, com secretários de Estado, com o vice-presidente da República, tu estás na mesma sala e estás a ouvir eles a falarem de estratégia do país, isso. Há lugares no mundo, mano, que tu entras calado e sai mudo. Tira notas só. Porque aquilo vai mudar a tua vida. Até o momento em que chegar a tua oportunidade de dizer alguma coisa. E quando esse momento chegar, diz as palavras certas. Não muitas, mas as certas. E é isso que tu só vais conseguir dizer as palavras certas. A tua boca fala aquilo que o teu coração está cheio. Então tu só vais conseguir dizer as palavras certas se tu encheres o teu coração daquilo que é conhecimento, mas acompanhado de humildade, senão vais tornar um arrogante. É sobre isso, mano. É muito simples, mano. Basta ser obediente. É tão simples quanto a ser obediente, mano. Tá lá há muito tempo, né? Uhum. Tá na história há muito tempo. Uhum. Só pra gente fazer uma conexão, que a gente acabou de falar de Jesus, pra mim, o maior líder de todos os tempos. Autêntico. Imagino que isso é Extremamente autêntico. autenticidade. E eu comecei a estudar a liderança de Jesus. Eu quero te ouvir sobre liderança. A gente tá falando o líder que é em ti, eu quero te ouvir sobre liderança. E quando eu olhei todo o caminho de Jesus, analisando o aspecto de liderança dele, na construção de movimento, no direcionamento do time, enfim, eu falei, 3 pilares fizeram muita diferença durante o período de liderança dele. Para mim, primeiro foi direcionamento. Ele pega as pessoas sem experiência e fala o seguinte, ó, a partir de agora, a gente precisa ir para cá. Só que ao mesmo tempo ele se comunicava de uma forma que as pessoas poderiam entender por meio das parábolas. Porque se ele fosse falar aquilo que ele sabe, talvez as pessoas não conseguiriam enxergar. Olha, mano, ficar maluco. Eu acho que ia ficar maluco. Segundo, desenvolvimento. Ele desenvolvia as pessoas que estavam ao lado dele. Mas o que fez já grande diferença foi o terceiro passo, que foi servir as pessoas. O que é liderança para Marco e como assumir isso no mundo real? Fantástico. Só antes de eu responder o que é liderança, né? Para mim, eu quero uma vez mais agradecer, porque estou mesmo muito grato, mano, por estar aqui, por estarmos a ter essa conversa, principalmente por podermos estar a falar de um assunto que tem ciência, mas ainda assim podemos falar de Deus livremente. Eu acho que isso é magnífico. Parabéns por isso, mano. Porque nesse mundo que nós vivemos hoje, existe coragem. Falar de Deus e não parecer que é aproveitar de Deus para ser bem sucedido, né? Então eu queria te parabenizar por isso, né? E agradecer essa abertura, né? Quando tu falas de liderança, mano, claramente que eu também penso em Jesus. Não tem outra forma, mano. Tem de pensar em Jesus como um exemplo.
E uma das coisas mais importantes que para mim havia sobre Jesus no que diz respeito à liderança é a identidade. Jesus sabia bem quem ele era. Ele, a nível de... Ninguém se lidera se não conhece a sua identidade, mano. Tá? É preciso que tu saibas de onde tu vens, onde tu estás e para onde tu vais, para levar as outras pessoas contigo. Imagina, Jesus, né? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai sem ser por mim. Então ele sabia o que ele era. Era o caminho, a verdade e a vida. Ponto. Não há mais nada, tá? Outra coisa muito importante sobre liderança é a tua capacidade de educar. O maior ministério de Jesus foi educar. Não foram milagres. Se tu lês a Bíblia, tu has de perceber que no caminho de Jesus ele fazia milagres no caminho. Mas ele não saía da casa dele propositadamente para ir fazer milagres. Ele saía para educar pessoas, para ir formar pessoas. Então, educar. Um verdadeiro líder é alguém que está predisposto a educar, a formar. Tá? É muito, muito importante que as pessoas se lembrem sempre disso. Servir. A parte do servir, eu tive um cliente que disse uma frase que eu nunca me esqueci. A frase dele é assim: se não é tua vez, serve. Então, qualquer pessoa que tenha autoliderança sabe que o serviço é o que vai levá-lo ao topo da liderança. Porque se não é a tua vez de seres o líder máximo, por favor, serve. E se já é a tua vez de ser o líder máximo, por favor, serve. É muito importante que as pessoas percebam isso. É muito importante tu estares ao serviço das pessoas. E um serviço com excelência vai trazer com certeza os resultados no mesmo nível de excelência, tá? Isso é uma coisa que eu queria falar sobre liderança. E para mim, Marco, a liderança é um movimento. A liderança não é uma coisa estática, nunca vai poder ser uma coisa estática. A liderança, os tempos mudam. Eu tenho 6 filhos, mano. O primeiro filho que eu tenho... Só... Eu tenho 6 filhos. É para o pessoal não ficar na dúvida. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a diferença de idades entre o meu filho mais velho e o meu filho mais novo é pura e simplesmente 23 anos. Então, nessa diferença de 23 anos que existe entre os meus filhos, há uma diferença de comportamento muito grande entre o meu filho de 25 anos e o meu filho de 2 anos, não só pela sua diferença de idades, mas porque as gerações deles são diferentes. O meu bebê, já a partir do meu filho que hoje tem 11 anos, eles já nasciam com o dedinho a fazer assim no iPad, mano. Assim. Nós não sabíamos ligar uma televisão. O pessoal da minha geração não sabia ligar uma televisão. Ligar a televisão, porque a televisão no meu tempo sintonizava-se tipo rádio, mano. Tá? Hoje em dia nem sintonizam o rádio, a não ser que no digital. Antigamente tinhas que girar uma coisinha até enquanto... boa noite, Luanda. Pronto, agora está bem. Tá então, toda essa evolução, a liberdade na comunicação, a liberdade no posicionamento da sua individualidade, toda essa liberdade que hoje a sociedade gera, para muitos de nós, se fizermos uma resistência à mudança, vai gerar uma visão que não é liberdade, mas é libertinagem. Então nós temos que ter a capacidade de permitir que a mudança ocorra. E essa mudança vai fazer com que o líder se adapte. Então o líder tem de ser uma pessoa que não é estática, ele adapta-se, não precisa de perder os seus valores. Mas ele tem de se adaptar a nível comportamental. Então a identidade do líder é muito importante a nível de valores. O comportamento do líder é extremamente importante a nível de exemplo, porque as pessoas vão seguir. A maior liderança para mim é a liderança pelo exemplo. Não há outra. Imagina, se Jesus tivesse ensinado às pessoas um conjunto de coisas e se portado de uma forma completamente diferente daquilo que ele falava, aquilo que é o seu legado não estaria aqui para além dos 2000 anos, como já está. Já teria quebrado, porque ia haver incongruência. Sabe por que isso é verdade? Um exemplo muito prático. Olha o que os nossos filhos fazem. Tem mais a ver com o que a gente fala ou tem mais a ver com o que a gente faz? Eu estava refletindo sobre isso. Cecília está com 1 ano e meio, né? Hoje no café da manhã, eu estava tomando café da manhã, eu, a Alessandra e ela, a gente sempre faz refeição à mesa junto. E a gente tem um hábito de, antes de fazer refeição, a gente ora, né? Então a gente faz essa oração e se tornou um hábito já para ela com essa idade.
E aí eu tô comendo, por exemplo, eu tô comendo uma fruta, eu tô comendo morango. Uhum. Cecília quer? Morango. Uhum. Eu tô tomando suco. Cecília quer? Suco. Eu começo a bater um pouquinho na mesa. O que é que ela faz? Bate Começa na a mesa. bater um pouquinho na mesa. É isso mesmo. Então, é muito nítido que o Mano, sempre que exemplo... eu chego do escritório e vou comer, o meu filho vem a correr e começa a gritar baba golo, ou seja, papá colo, né? Porque o que é que ele quer? Comer comigo. E ele acabou de tomar o leite dele, de comer, Não seja o interessa. que for, não interessa. Ele quer estar ali, ele quer fazer o que eu faço. Se eu danço, ele dança. Então é assim que nós temos que olhar. Eu sei que é difícil para muitas pessoas ouvirem aquilo que eu vou dizer agora, mas a verdade é que quando tu escolhes os teus liderados, tu não podes descartá-los. Como assim? Imagina, nós tendemos a olhar para as pessoas e se ele não vem pronto, ele pode ir embora, vem o próximo. Então, o verdadeiro líder e que está comprometido com a missão, não apenas com resultados, é um indivíduo que tem de ter a capacidade de fazer para além daquilo que lhe é pedido, o próprio líder. Que é, ele tem de ter a capacidade de criar condições para que aquele liderado seja desenvolvido. Claramente, há liderados que vão escolher não seguir aquilo que é o processo, que é o programa. Então, esses sim escolheram ir embora. Não foste tu que os descartaste. Mas há líderes que não está pronto, não é o diamante já, a joia pronta, pode ir embora. Não faz muito sentido para mim. Sabe qual é a primeira pergunta que eu faço nas minhas mentorias para C-levels, diretores, gerentes nacionais? E eles viram para mim e falam o seguinte: Rodrigo, meu time não está conseguindo entregar resultado. E aí eu vi... E aí eu viro para ele e eu pergunto: se você fosse me falar um pouquinho da tua agenda, como é que tem sido? Primeira coisa, eles não conseguem responder de maneira clara. Sim. Segunda coisa, eu falo: você a partir de agora vai mensurar o teu tempo em 4 áreas. Pessoas, processos, estratégias e performance. Sim. A tua agenda tem que estar o tempo inteiro olhando para esses 4 pilares aqui. E dependendo do momento e da fase da tua equipe, você vai investir um pouquinho mais de tempo em determinada área do que outra. Sim. Mas não investir 100%. E o que é que eu percebo? Não sei se tu percebe isso também nos treinamentos que você faz lá na Angola, mas a grande maioria quer estar o tempo inteiro só olhando para o resultado. Sim. Investindo pouco tempo nas pessoas, delargando. Você entendeu? Não é delegando. É delargando na mão das pessoas os problemas, simplesmente para que elas resolvam. Sim, eu concordo contigo. Revejo sim isso em muitos daqueles que são os meus mentorados, né? E clientes lá em Angola também. Mas é preciso que tu entendas o seguinte: contexto muda tudo. O teu contexto hoje, o meu contexto hoje, é como uma câmara de filmar. Como essa câmara que nos está a filmar, ela vê de fora. Está aqui, então vê numa amplitude maior. Ele, que está lá dentro, se level ou qualquer level que ele esteja, primeiro é preciso tu entenderes que existe uma pirâmide chamada pirâmide da ignorância. Que é quanto mais alto tu estás dentro da instituição, menos tu sabes sobre o que está acontecendo nas operações. Então, a C-level, o nível de informação que eles têm é 4% do que está a passar verdadeiramente na sua empresa. Chama-se pirâmide da ignorância, né? Então, essas pessoas, mano, ele sabe que ele tem de entregar bottom line, esse valor, esses números, essas vendas, esses resultados. É isso que ele olha. E eu entendo, esse é o trabalho dele. Ele tem que cobrar isso das pessoas. Mas é importante humanizar a relação com as pessoas. Porque eu sei que a inteligência artificial está aí e veio para ficar. Não quero que ninguém acredite que a inteligência artificial veio para ir embora. Não, ela veio para ficar. Então é necessário que as pessoas percebam que, ainda que haja inteligência artificial, ser humano precisa muito de outros seres humanos, né? O Joel diz que pessoas precisam de pessoas, né? É importantíssimo que as pessoas entendam isso, que quanto mais alto tu estás, muitas vezes tu te esqueces que tu fizeste um caminho e que tu um dia foste uma daquelas pessoas.
Então é importante nós fazermos esse exercício de pensar. Eu próprio cresci muito a nível do meu trabalho em Angola, a um ponto que a minha equipa passou de uma equipa em que éramos 3 pessoas, eu, a minha assistente e o meu motorista, né? E nesse momento, se eu contar todas as pessoas, nós somos cerca de 11 pessoas, né? Então, essas 11 pessoas, e para quem ouve e que tem empresas de 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas, pode pensar, é muito pouco, mas não é. Pensa comigo, eram 3 pessoas, são 11 pessoas, é quase 4 vezes mais o crescimento. Não temos de olhar para esse fator, são 4 vezes mais. E nós estamos, neste momento, a pensar em contratar novas pessoas, tá? Então, o que vai acontecer é, tu tens de contratar uma pessoa que vai te ajudar a cuidar das tuas pessoas. E tu vais cuidar dessa pessoa. Só que tu tens de estar disponível, porque as pessoas têm que entender isso. Na vida, ou tu tens tempo para aprender e dedicar às pessoas, ou tu tens dinheiro para comprar quem tem tempo para fazer aquela atividade no nível de excelência que tu queres que seja feito. Então, é sobre isso, meu irmão. Eu Marco, sou aquela pessoa que as pessoas compram para ir cuidar das pessoas deles dentro das suas empresas. Que eu vou e traço estratégias com as pessoas e converso com as pessoas e converso com as próprias pessoas em C-level para se criarem estratégias mais saudáveis, mano. Porque não interessa o edifício em que tu estás. Se tu tens um edifício XPTO, todo maravilhoso, mas as pessoas estão num ambiente de trabalho completamente tóxico, que eu acho que é a nova palavra da moda, não sei se no Brasil também é a palavra da moda, mas estão num ambiente completamente tóxico. É muito difícil as pessoas performarem e terem os resultados que tu desejas que eles tenham, porque eles quebram. Eles são seres humanos, eles quebram. Eu tive a oportunidade de fazer um podcast com a Isabela Camargo, em que ela fala do burnout, né? Então é preciso nós entendermos que muitas dessas pessoas que falam contigo são C-level, gerentes nacionais, eles estão num burnout e eles não sabem. Então, quando tu estás extremamente mal, o que é que tu fazes? As pessoas estão abaixo de ti. Tu só dás aquilo que tu tens, mano. Então, né? Se tu pedires água, né? Dá água. Se eu tiver uma garrafa de água, eu vou te dar água. Mas se não, se eu no lugar de água tiver ácido, eu vou dar um ácido, então eu vou te matar. Então, muitas vezes, nós temos pessoas em cargos de gestão e em cargos de topo que matam carreiras de outras pessoas. Então, não são só as pessoas que estão a entrar que matam as suas próprias carreiras, porque há aí um conjunto de suicidas profissionais, mas há também um conjunto de homicidas que estão a nível do topo a matar carreiras, mano, como se não houvesse amanhã. Então é preciso nós avaliarmos isso para percebermos, sim, ok, ele veio com essa situação, agora eu vou lhe dar a outra perspectiva, que é a perspectiva onde é que ele estava antes e para onde é que ele quer ir, porque é muito importante. Eu acredito que, mano, a melhor coisa que inventaram, uma das melhores coisas que inventaram no mundo, de certeza, foi GPS. Tá? Hoje tens um conjunto de marcas, né? De aplicativos, mas o GPS em si, Global Positioning System, é mesmo para tu te posicionares a nível do globo. Então, como ser humano, tu tens que viver como se tu próprio fosses uma pessoa que analisa o teu próprio GPS. E a primeira informação que o GPS te dá é onde tu estás. Ponto de partida. É onde tu estás. Estás aonde? Estou aqui. Ok, isso é onde? Eu estou em São Paulo. Ok, estou em São Paulo. Ok, então Marco, e agora queres ir para onde? Pô, eu quero ir para o Brasil. Brasil todo. Eu quero andar em Brasil todo. Quero fazer trabalho pelo Brasil todo. Ok. Então tu queres fazer trabalho pelo Brasil todo. Aqui estão os vários caminhos que tu podes fazer. Tu podes ir por aqui, tu podes ir por aqui, tu podes ir por aqui. E é assim na vida. Eu quero chegar a uma posição de topo. Ok. Tem... Aquilo que é o destino é um só, mas tu tens vários caminhos que vão te levar àquele destino. E eu garanto que tu podes começar a pensar que o destino é um só. Mas à medida que vais fazendo o caminho, tu vais vendo, o destino pode ser mais perto, pode ser mais longe, pode ser outro completamente diferente. Mas é preciso que comece o movimento. O que não pode não haver é movimento. Tem que haver movimento. Sempre. Sobre isso, eu assisti um vídeo recentemente de Marcos Paulo. Que a gente tava conversando sobre ele também, né? Eu conheci o Marcos Paulo em Angola, quando ele esteve lá com o Pablo. Sensacional. E ele fala o seguinte,
na vida, na carreira, no nosso crescimento como um todo, a gente precisa fazer uma conexão com o carro. Isso. Vamos supor que a gente está andando de carro e aí o farol do carro, ele em média, ele consegue enxergar para frente até 30 metros, dependendo do carro. Sim. Só que geralmente no caminho da vida, a gente não consegue enxergar 31 metros. Isso. Porque a vida não tem essa clareza toda para frente. Isso. A gente não tem essa clareza toda para frente. Na vida, na nossa carreira, enfim, Sim. na empresa como um todo. Então ele fala que se a gente não percorrer esses 30 metros, a gente não vai conseguir enxergar o que está pela frente. Isso. Mas o que a gente precisa fazer é colocar o carro na estrada, É. percorrer 30 metros e eu consigo enxergar mais 30. Yeah. Percorrer mais 30 e conseguir enxergar mais 30. Yeah. Mas o caminho mais rápido, talvez mais seguro, é andar com pessoas que já trilharam esse mesmo caminho para te falar, ó, esse caminho que você está indo não é o melhor. Existe um novo caminho que vai te fazer chegar lá onde você quer chegar. Isso é maravilhoso, essa analogia é maravilhosa. Eu queria só acrescentar algo na analogia, que é os caminhos, mano, eles vão se renovando sempre. Porque, imagina, o meu pai é o meu maior ídolo, é a minha maior referência. Mas o meu pai, ele fez um caminho na vida dele que não é o caminho que eu estou a fazer na minha vida. Mas ele é o meu maior mentor, entendes? Ainda assim, há negócios que eu, Marco, faço que o meu pai nunca fez, mas que eu vou contar ao meu pai a minha perspectiva do negócio. E ele vai me fazer 2 perguntas simples, muito simples. Sobre... O meu pai é formado em Direito, né? Então, ele nem é uma pessoa muito virada para negócios, né? Então, eu vou fazer uma pergunta, vou falar com ele, ele vai me fazer 2 perguntas. E aquelas 2 perguntas que o meu pai me fez são as perguntas do $1 milhão, né? Que eu ouço a pergunta e digo, eu não tinha pensado nessa perspectiva. Então, muitas vezes nós pensamos que a única forma que alguém te pode ajudar é ele já ter feito o caminho exato que tu queres que ele tenha feito. Mas há mentores que tu vais ter na tua vida que não fizeram o caminho que tu queres fazer, mas fizeram outros caminhos. E ainda assim tem um conjunto de aprendizados. E é importante nós ouvirmos o que aquelas pessoas têm para dizer, né? E eu acho muito importante que nós olhemos para todo mundo como mentores, como mestres. Eu faço isso muito. Meus filhos são meus mestres. As pessoas às vezes podem não conseguir perceber isso, mas meus filhos são meus mestres. A Cecília é tua mestre. O Bernardo é teu mestre. E eles vão ter sempre esse papel de mestria na tua vida se tu fores humilde. O segredo é de seres humilde. Porque a forma como meu filho Edgar vive a vida dele, como a Liana, como a Jaila, como a Cásia, como o Chiari, como o Emanuel, vivem as vidas deles, mano, é muito diferente da minha forma. Eles são meus filhos, mas eles vivem do modo que é deles. O Edgar é músico, o meu filho mais velho é músico. E eu não sou músico, mano. Eu toco um bocado de violão, nada de especial. Cantar não é minha área, é melhor mesmo só fazer palestras, mano. Eu não sou o belo, né? Então há coisas na vida do Edgar que eu não percebo, mas que eu respeito. E por respeitar, eu aprendo. Porque eu aprendo com pessoas que eu respeito. Eu respeito os meus filhos. Tá? Então, a Liana, minha filha que vem a seguir ao Edgar, está a fazer um estágio, e eu estava a falar, tem 14 anos. A Liana sabe que aos 14 anos ela está a fazer um estágio e ela sabe que ela quer ser professora. A Liana sabe que quer ser professora para a infância, mano, desde sempre. Eu nunca tive essa organização na minha vida. A Liana sabe qual é a faculdade para a qual ela quer estudar. Ela vai estudar na Finlândia, numa faculdade que é uma das melhores faculdades na área de educação, porque ela acha que a Finlândia tem o melhor sistema de educação do mundo. Mas a Liana sabe disso desde que tem 11 anos, mano. Eu não tinha como saber isso. E não é essa informação. É porque a minha forma de estar no mundo não é igual a dela. A minha filha Jaila disse que não vai para a faculdade. Eu não vou. Eu disse, vais fazer o quê, filha? Olha, papá, assim que acabar a guerra na Rússia, eu quero ir para Moscovo, porque eles são muito bons em confeitaria, de comida, de bolos e tal, e eu quero aprender isso com eles. Eu também quero depois ir para Paris, para Londres, porque eu adoro make-up. Mas essa é a Jaila, mano. A Cásia faz todos os desportos do mundo. A Cásia faz natação, a Cásia agora estava a falar comigo, papá quer ir treinar jiu-jitsu contigo. Também, ela faz cheerleading, né? Sabe? Cheerleading chama aqui também? Sim, sim. Então faz parte da claque, da escola dela e tal. A Cásia faz todos os esportes do mundo. O Chiari não tem nenhum problema na vida. Nenhum. Desde que
ele tenha como é aquela coisa dele, Nintendo, né? Na mão dele Videogame. com bateria, mano, a vida dele tá maravilhosa. Ele não tem nenhum problema. Tu dizes ao Chiari, epá, temos esse desafio. Olha, quando eu e a mãe do Chiari nos separamos, eu fui dizer ao Chiari que nós íamos nos separar e que íamos viver em casas diferentes. E ele perguntou: então, isso quer dizer que eu vou ter 2 casas? Sim. Vou ter 2 Playstations? Sim. 2 quartos? Sim. Então tá tudo bem. Esse é o meu filho Chiari. Ou seja, o meu filho Chiari ensina-me que na vida tudo tem uma solução muito simples. mais fácil do que aquilo que tu pensas que pode ter. Eu nunca vi o Chiari dizer que tem um problema. Nunca, mano. O Chiari tem 11 anos e sempre que eu pergunto ao Chiari se ele está bem, ele está bem. Se ele está chateado é porque a irmã fez alguma coisa, aquela coisa dos irmãos, né? Mas tu perguntas, Chiari, como é que tu vais resolver isso? Ele diz, é fácil. Tudo para o Chiari é fácil. Tá? O meu filho Emanuel, que é o mais novo, mano, o meu filho Emanuel nasceu numa realidade de vida completamente diferente da dos outros e completamente diferente da minha. O Emanuel partiu a televisão há dias, mano. E há dias eu já lhe vi ao lado da televisão de novo com um carrinho a passar. Porque ele tem um pai que ele parte uma televisão e o pai dele compra outra. Ele tem uma realidade que eu não tive e que os irmãos dele não tiveram. Entendes o que eu estou a dizer? Então tudo isso é um aprendizado. Se tu quiseres aprender. E tudo isso me torna um melhor líder para todos eles, para a minha equipa, para o mundo humano. Entendes? Então todo sítio, se há uma coisa que eu quero que as pessoas levem desse podcast para a sua vida, há aprendizado em todo sítio que tu paras para observar. O segredo é esse, mano. É que as pessoas não param para observar. Nós estamos sempre na corrida. Eu disse liderança é movimento, mas eu não disse que liderança é só movimento. A liderança precisa que tu tenhas a capacidade de observar para te adaptares ao contexto. E para isso é necessário que tu prestes atenção ao que está acontecendo à tua volta. Estamos muito distraídos, mano. Nós estamos assim no telefone. Nós não vemos nada. Nós estamos na mesa, mas não estamos focados na nossa família. Nós estamos no trabalho, mas já estamos focados na hora de saída, porque já combinei ir para o barzinho com os amigos e isso e aquilo. Então, nós não vivemos no presente. O verdadeiro líder que atinge o sucesso máximo vive no presente. Ele não vive no passado das suas lamentações ou dos seus dias de glória, nem vive na ansiedade do futuro. Ele vive o presente. Eu não ia fazer isso, mas eu vou. Eu vou indicar um livro agora que transformou o meu olhar sobre liderança. Não sei se você já leu esse livro, é Mindfulness na Liderança. Não, ainda não. Que ele fala, mindfulness é atenção plena, né? A gente enxerga sobre... É uma ferramenta ali de meditação, mas o mindfulness, na essência, é te levar para a atenção plena. Isso. Eu gravei um podcast semana passada com Ana Volpon, que também tá com a gente lá no Influência. E ela tava ensinando a gente ir para esse lugar do presente. O lugar do presente é exatamente isso. Ter atenção àquilo que está acontecendo agora, onde eu estou agora, com as pessoas que eu estou agora. Eu acredito, Marco, e eu falei isso ontem, né? Ontem a gente celebrou o aniversário ali da minha esposa, você estava lá, teve a revelação que é Bernardo, né? Que está chegando. Eu acredito que a minha principal equipe é a minha família. Com certeza. Acredito nisso absurdamente, assim. Absurdamente. E a minha maior mentora da minha vida é a minha esposa. Maravilha, mano. Eu tô com ela... Casou bem. Casei bem. Isso. Eu falei pra ela, no sábado a gente saiu pra jantar. Falei, deixa eu te falar, você é a tampa certinha da minha panela. Lindo. Certinha. Deve ser irmão do Belo. Ou será do Ferrugem? Não, tem uma conexão ali, né? E quando eu tô te falando isso é porque eu conheço ela, eu tinha 16 anos, ela com 15. Hoje eu tô com 30, ela acabou de fazer 29 e a gente tá junto desde então. E eu não conheço pessoa mais sábia do que ela. Eu invisto em mentorias e milhares de reais. Claro. Mas a pessoa que mais me conhece e que eu mais confio é a minha esposa. Muito bom. A segunda pessoa que eu mais aprendi é Cecília. E ela fala poucas palavras ainda, tá com 1 ano e meio. Mas já disse te amo. Eu ouvi ontem. Tu ouviu? Ouvi. E
ela foi a pessoa que mais me ensinou a ter foco na vida. Yeah. Sabe por quê? Porque a vida ela passa num sopro. Assim mesmo. E eu acredito que as prioridades da vida são Deus, saúde, família e trabalho. Uhum. E ela me ensinou a ter foco porque eu queria ter tempo para ficar com ela. Ou seja, se eu não fizesse o que tinha que ser feito no momento que eu tinha disponível para trabalhar, eu não perdi o tempo com ela. E eu ainda tô nessa luta, tá? Eu sou workaholic. Eu amo o que eu faço. Eu também. Que é ser e fazer a diferença em carreiras, negócio e no mundo corporativo. Amo. Uhum. Mas eu amo mais minha filha. Claro. E eu quero ter tempo com ela. E eu entrei nesse assunto de família porque eu quero ter uma família grande. Eu não sei se eu vou conseguir ter um time tão preenchido como o teu. Que não é sobre isso. Mas o ponto é... Tem muita gente que não quer ter filhos. Uhum. A gente entrou no flow aqui, tá? Uhum. Tem muita gente que não quer ter filhos porque acredita que isso vai atrapalhar a carreira. Porque acredita que isso vai atrasar essa pessoa de chegar em determinado lugar que ela quer pra ela. E eu ia falar, mas... Pô, cara, tem 6, né? Eu tenho que te ouvir. Uhum. Qual é a relação de ter filhos com atingir os teus sonhos? Tá. A minha relação é... Os meus filhos são a minha maior inspiração, né? Para além deles serem meus mestres, eles são a minha maior inspiração. E tirando aqui a parte... essa parte emocional, na parte prática, se tu convidas... Eu tenho um amigo meu que chama os filhos de convidados, né? Então, se tu convidas pessoas para a vida, tu tens que tratá-los bem. Como é que tu tratas os teus convidados quando vão à tua casa? Bem, eu fui à tua casa, eu fui bem tratado, eu fui recebido logo com... Aquilo é o que é que tu me deste? Aquela coisa doce. Crepe. Yeah, fui recebido Crepe doce. com crepe em condições, com várias opções de sabor. Comi um gelado, aqui chamam sorvete, com o meu crepe. Eu já não sou magro, ainda vou comer essas coisas porque tu me obrigas e ainda queres me obrigar a comer outras coisas que estavam lá, bolo e tudo mais. Então, a verdade qual é que é? Nós recebemos os nossos convidados com muito amor, com muito carinho. Então, e damos o melhor aos nossos convidados. Então, meus filhos, sendo os meus convidados para o mundo, eu tenho que te garantir que eles têm a melhor experiência de passagem nesse mundo. Tá? Então, ao outro lado é as pessoas que escolhem não ter filhos. Cada pessoa tem a liberdade de escolher o que quiser para a sua vida. As pessoas têm a liberdade de escolher, mano. E nós temos que respeitar essa liberdade, porque nós temos que entender que a escolha de não querer ter filho pode vir de um trauma, pode ser só uma escolha pessoal. Não quero ter filhos, é uma coisa que eu não quero. Eu conheço mulheres que não querem ter filhos porque vai estragar o corpo. Então, eu não estou aqui para adjetivar ou julgar nenhuma dessas escolhas. São válidas. Todas as escolhas são válidas. E nenhuma é mais válida que a escolha do outro. Todos nós temos o mesmo nível nossas escolhas têm o mesmo nível de importância. Todas elas são tão válidas umas quanto as outras. Eu escolheria não ter filhos. Não sei, mano. Eu não conheço essa realidade. Eu cresci e nasci em África, mano. Então, na África, filho é riqueza. Porque nós, durante muito tempo, tínhamos uma realidade em que havia uma taxa muito alta de mortalidade infantil. E que quem garantiria que tu terias uma velhice tranquila é o teu filho, né? Que vai cuidar de ti. Então, quanto mais filhos tu tinhas, maior seria a probabilidade de alguém sobrar para cuidar de ti na velhice e algum te ajudar na tua atividade econômica, naquilo que tu estivesse a fazer, ele ajudar com a família a desenvolver aquele negócio para subsistência, tá? Então, essa era a minha visão, é completamente diferente da visão de outros países. Não sei como é no Brasil, mas a verdade é sobre isso, as escolhas das pessoas individuais. Eu acho que há pessoas que fazem bem de escolher não ser pais ou escolher não ser mães, porque não vão ser bons pais. Não vão ser bons pais no sentido de não vão ser responsáveis, não vão ser presentes, não vão ser accountable pelos seus filhos. Então é melhor mesmo que não sejam filhos de que chamarem crianças para o mundo e as abandonarem. Então isso para mim é muito claro. Por outra, eu sou homem, mano. E eu sei que nós tentamos passar aqui uma imagem que o mundo não é mais machista. É mentira, o mundo é machista. E por o mundo ser machista, a diferença que faz na vida da Alessandra, ela ser mãe da Cecília e ser mãe do Bernardo, nunca vai ser igual à diferença que faz na vida do Rodrigo. Então eu, como homem e pai de 10 filhos,
não é igual a uma mulher mãe de 10 filhos. Não é. É muito mais difícil para a mulher. Por mais que nós tenhamos o nosso papel como pai e estejamos a cumpri-lo em dividir tarefas, dividir responsabilidades, tudo, mãe é mãe, mano. Eu até costumo dizer que mãe não deviam morrer, mano. Homem pode, mãe não. Porque mãe é uma coisa única, mano. É um elo. Aquela criança começa lá dentro, né? Todo esse processo, a primeira sensação daquela minhoquinha a mexer, tudo, todo esse processo é a mãe que tem, mano. E eu tenho 43 anos, meu irmão, mas eu senti que a minha mãe está bem, que a minha mãe está orgulhosa, que a minha mãe se envaidece por alguma coisa que eu fiz, mano. É muito top. É uma coisa mesmo que me faz sentir estou no bom caminho. Entende? Então, eu digo sempre isso aos homens, por mais que nos custe, mano, por mais que a gente diga, tu podes te dar ao luxo, Rodrigo, de dizer assim, eu amo mais a minha filha do que amo o trabalho, mas estou a gerir tempo para ficar com a minha filha. Eu estou sempre fora da Angola, mano. Então eu sou como tu, ou se calhar ainda mais ausente por causa desse corre-corre que eu faço. Mas, mano, deixa-te dizer assim, a mãe não pode se dar esse luxo. De um modo geral, as mães não se dão esse luxo. Ela vai arranjar uma babá para andar com ela e com a criança. Principalmente no início, quando ela está a amamentar. Porque ela mesmo que tira o leite, chega uma altura que os seios dela doem porque não tirou leite ou não deu leite à criança. Mano, é um elo muito diferente. Esquece, mano. Esquece. Não tem qualquer comparação possível, meu irmão. Verdade. Entende? Não tem mesmo. Yeah. Não tem mesmo. Yeah. E um ponto importante que eu queria trazer agora Sim. é sobre... A gente falou sobre liderança, a gente falou sobre família. Eu Porque queria liderança está em tudo isso. em tudo. Começa primeiro na autoliderança, né? Depois nas pessoas próximas, Isso. depois a gente traz para fora, que é para o mundo corporativo, para as empresas, para o mundo como um todo. A liderança está em ti. Exato. Aonde quer que tu estejas, está a tua liderança ou falta dela. E a falta dela não é porque ela não esteja em ti, é porque tu ainda não sabes como a usar. Existem recursos que estão dentro de ti, mas que tu ainda não sabes como aceder a esses recursos. Eu creio, com todas as minhas forças, que todos os recursos que tu precisas para ter sucesso estão dentro de ti. Porque tu és perfeito. Deus te fez perfeito à sua imagem e semelhança. Então, mano, não te falta nada. Não há nada que te falte. O que falta é a tua consciência sobre tudo o que tu tens. E só que o problema qual é? Tu tens um conjunto de características tuas, porque nós somos um conjunto de peças para servirmos no mesmo puzzle, logo cada um individual, só que eu não quero as minhas características, eu quero as características do Rodrigo. Eu não quero o meu casamento, eu quero o casamento do Rodrigo. Eu não quero a minha capacidade financeira, eu quero a capacidade financeira. Entendes, mano? Então, a aceitação para transformação. É primeiro aceitar, para depois conseguir transformar a tua realidade. Vamos nesse caminho. Bora. Aceitação. A gente falou sobre autoconhecimento, sobre autenticidade. Que passa pela aceitação. Próximo passo. Então, se tu és uma pessoa que te conheces bem, que és autêntico, agora precisa ser intencional. Intencionalidade. Como fazer isso? Mano, primeiro programar, plano. As pessoas vivem muito como o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Não. Não é sobre isso. Há um plano. E tu tens que seguir esse plano. Eu creio que cada um de nós veio ao mundo para viver com abundância. Então, abundância não é só dinheiro, é muita coisa. Saúde, dinheiro, conhecimento, discernimento. É um conjunto de coisas, tá? Então, se tu vies para viver com abundância, Deus, eu costumo dizer, God doesn't play games. Deus não faz brincadeiras com as pessoas, né? Então, o que acontece é, Deus, quando te chama para viver com abundância, Ele tem uma função para ti. Então, é necessário que tu intencionalmente descubras o teu propósito e intencionalmente vivas o teu propósito. Se é de médico, a Bíblia fala, mano.
Se te chamou para ser professor, que seja professor. Se te chamou para ser médico, que sejas médico. Se te chamou para ser... Fazes aquilo que tu foste chamado para fazer. Mesmo que não seja aquilo que está na modinha. Porque grande parte das pessoas só quer fazer o que está na moda. É por isso que coaching se tornou uma coisa muito negativa, porque muitas pessoas que são coaches não têm vocação para ser coach. Eles acharam que ser coaches era uma forma rápida de fazer dinheiro. Então foi isso que aconteceu. Eles quebraram a cara, estragaram a vida de muitas pessoas e criaram uma mancha muito negativa em relação a uma profissão que é maravilhosa e transforma vidas, mano. De verdade. Yeah. Então é sobre isso. Então tu tens de escolher isso, mano. Essa intencionalidade de saberes quem tu és, saberes qual é o teu propósito e depois escolher viver de propósito. Eu costumo dizer, vive o teu propósito de propósito, ou seja, com intencionalidade, né? Você já leu o livro de João Branco? Não, quem é o João Branco? João Branco, ele é um ex-executivo de grandes empresas aqui no Brasil. Okay. Trabalhou em indústria farmacêutica. A última empresa que ele passou mais tempo foi na McDonald's. E aí ele fez essa movimentação. Ele é hoje o marqueteiro mais reconhecido, inclusive com prêmios sobre isso. E ele escreveu um livro que é De Propósito. De Propósito. Que é exatamente sobre essa intencionalidade de você viver de e para o propósito. Na vida e no trabalho. Mano, eu trouxe um presente para ti. Tá aqui. Eu trouxe um presente para ti. Que é um dos meus livros. Eu tenho um livro de poesia escrito. Tenho esse livro aqui escrito, que é um livro sobre auto-coaching, que tem um conjunto de coisas para ajudar as pessoas a fazerem o seu próprio processo de crescimento, né? Então, neste livro, mano, tem um conjunto de capítulos. Um deles é a explicar o que é vencer. O outro explica que a motivação... É uma pergunta, né? Mas, na verdade, é explicar que a motivação é uma escolha. O outro é qual é o teu dom, né? E nesse de qual é o teu dom, eu falo muito dessa parte das pessoas viverem com propósito. Há uma passagem que eu pus logo no início, que é de Miles Monroe. Miles Monroe foi um pastor das Caraíbas, e ele falava uma coisa que eu falava muitas coisas sobre liderança e eu gostava muito das pregações dele. Ele disse assim: eu acredito que o maior presente que Deus alguma vez deu ao homem não foi o dom de ver, mas o dom de ter uma visão. Ver é uma função dos olhos, mas ter uma visão é uma função do coração. Então, quando tu descobres, mano, o teu propósito, o teu coração nunca mais vai te dar tranquilidade se tu não viveres aquele propósito. É aquilo que tu disseste: eu adoro o que eu faço, eu amo o que eu faço, e isso, eu não quero, torna-me um workaholic. É porque tu descobriste o teu propósito. Então tu estás num estágio de flow. Então tu estás sempre em flow. E quando tu estás em flow, mano, é exatamente isso que acontece. Não queres parar. Se está a fluir, para que parar? Só que tu tens que parar. Porque a vida não se limita a isso, né? A trabalhar. Mas graças a Deus, naquilo que é o nosso trabalho, nós temos um conjunto de coisas que nos podem, de facto, ajudar a estar a trabalhar enquanto estamos com a família, né? Porque liderança ela é usada em todo lugar, inclusive e principalmente no meio da nossa família, né? Então, aqui nessa coisa do livro, eu também falo do Ikigai. Uso muito. No Ikigai é muito importante. Eu pedi para minha esposa fazer o dela semana passada. Ah, muito bom. E ela gostou? Amor. Muito bom. Segundo, há uma coisa que eu falo, que é uma teoria que eu falo, que é a teoria da estupidez do talento. Se tu me permitires, eu vou ler rapidinho a estupidez do talento. Várias vezes, os termos dom e talento são erradamente utilizados como sinónimos. Assim, comumente observamos pessoas com elevados níveis de competências, sem qualquer comprometimento e contribuindo pouco ou nada para a sua melhoria contínua, serem chamados de talento, né? Quantos de nós temos, entre familiares e amigos,
pessoas que têm habilidades únicas e que escolhem nada fazer com elas. Muitas vezes estas pessoas encontram-se em situação financeira muito precária, mas nem mesmo assim estão dispostas a transformar o seu talento em dinheiro. Tenho uma amiga que usa com frequência a expressão: não me peças de graça a única coisa que eu posso cobrar. O que eu acho uma afirmação forte. No entanto, existem pessoas naturalmente dotadas em várias áreas de atuação que escolhem não fazer nada com as suas dádivas. Imagina aquele teu irmão, tio, pai, vizinho, que tem uma habilidade incrível para cozinhar ou desenhar ou consertar eletrodomésticos e escolhe manter-se como pedinte, pois não quer de forma alguma comprometer-se com um possível empregador ou ainda com a cobrança de possíveis clientes. Muitas destas pessoas estão sempre presentes na lista da Operação Sai da Velha, independentemente da idade. Operação Sai da Velha é uma expressão que nós usamos em Angola para quando tu já és muito mais velho e ainda moras na casa da tua mãe. Tá? Então, são indivíduos que não se incomodam com as cobranças sociais, com um nível de apatia enorme no que diz respeito à criação de património, carreira, alguns deles até de família. Voltando à frase anterior, disse alguns, porque há os que constituem família e também levam para a casa das suas mães. Daí nasceu a minha teoria sobre a estupidez do talento. Com base nessa teoria, todo ser humano que tem uma competência extraordinária e escolhe não a usar para o seu bem e para o bem do meio no qual está inserido, é estúpido. Ainda assim, sentia que faltava alguma coisa na minha definição de talento. Era muito redutor pensar em talento como sendo o mesmo que competência. E foi assim que comecei a investigar sobre o tema de gestão de talento, começando por procurar uma definição mais completa. E encontrei a definição de Ulrich, a sua teoria dos 3 Cs, em que ele diz que o talento está dependente da coexistência de 3 componentes: competência, comprometimento e contribuição. Então, dentro daquilo que é a tua intencionalidade, tu tens de desenvolver competências para realizares aquilo que é o teu propósito. Tu tens de ter um nível muito alto de compromisso para viveres no teu propósito, e o teu propósito tem de contribuir para o meio no qual tu estás inserido. Sensacional. Obrigado, mano. Essa é a palavra que eu trago. Cara, primeiro, tu entrou no meu coração rápido, né? Obrigado, mano. Pelo teu coração. Obrigado, mano. Pelo teu coração, você entrou no meu coração rápido. Obrigado, meu irmão. A cada oportunidade que eu tenho de estar junto com você, eu aprendo. Obrigado. Aprendo. Eu também aprendo contigo muito. E é interessante como o nosso propósito se conecta, né? Uhum. Porque não é sobre nós, é sobre aquilo que Deus nos mandou pra cá pra gente cumprir Propósitos. Yeah. na vida das outras pessoas. Mas eu enxergo o quão difícil é para as pessoas terem essa visão de qual é o meu propósito, de qual é a minha missão aqui, qual é o meu chamado, enfim. Eu utilizo muito o Ikigai para fazer as pessoas refletirem sobre isso. Sim. E eu vou aprofundando um pouco mais à medida que eu conheço mais no particular isso. Yeah. Eu fiz uma live uma vez com um amigo que é pastor também, que é Bruno Carvalho. Ok. E ele me falou o seguinte, ele disse: Rodrigo, você não descobre o seu propósito, você é encontrado por ele. Com certeza. Com certeza. Eu tenho uma história para contar quanto a isso. Quando a minha mãe, em 2013, teve um AVC hemorrágico e passado uma semana, uma tia minha morreu com um câncer, né? Que fala, né? No fígado. Eu fiquei muito triste e completamente desorientado sobre o que eu queria fazer da vida. Que eu era novo, tinha já sucesso a nível da minha carreira para outrem, né? Eu trabalhava para o Estado angolano na altura. Então eu fiquei a pensar, pô, eu sou tão jovem, eu trabalhava muito próximo do vice-presidente da República, eu escrevia discursos para o vice-presidente da República. Mano, isso é um nível altíssimo de confiança num Estado, né? Então, quando aquilo aconteceu, eu comecei a questionar tudo na minha vida.
E eu comentei isso com um amigo que é meu professor de jiu-jitsu e eu disse a ele, pá, Hélio, eu estou a questionar tudo e quero largar tudo, mas eu não sei se quero largar para ir aonde. Teu propósito encontra-te. O Hélio foi usado e disse, vê na internet um senhor chamado Tony Robbins. E eu comecei a ver os vídeos do Tony Robbins, um guru, né, nessa área. E eu fui lá ver e eu liguei para o Hélio e disse, esses vídeos são mentiras que só funcionam nos Estados Unidos e para brancos. Porque para mim, preto, que vivi lá, não sei quantos anos que eu vivi na América, isso não funciona. Então, eu estava a resistir à mudança, porque sabes que o teu propósito, ele te desafia. O teu propósito, ele faz coisas, mano, que te fazem... É uma afronta mesmo, tu ficas chateado, tu dizes, como assim? Isso não faz sentido nenhum. Por que eu estou a sentir isso? Internamente tu estás a questionar, mas por que eu estou a sentir isso? Por que eu estou a gostar tanto disso? Por que eu não... Então, eu falava mal do Tony Robbins em todos os lugares que eu ia, mas eu não parava de ver os vídeos dele. Eu falava mal, mas eu não parava de ver. Era incongruente. Então eu ganhei coragem e disse, vou investir e vou para os Estados Unidos para ver o homem pessoalmente. Porque queria voltar para Angola e dizer ao Hélio, fui lá pessoalmente, fiz-lhe 3 perguntas e descobri que ele era um mentiroso. Então, lá fui eu para os Estados Unidos, ver o Tony Robbins nos Estados Unidos, em Nova York. Durante 4 dias eu mal comi, mano. Eu não conseguia querer comer sequer, eu não conseguia dormir de tão excited que eu estava naquele momento. Meu Deus, o que é isso? Isso está a falar comigo? Acabou o evento, eu liguei para ele e disse, eu vou voltar para Angola e vou me demitir de tudo que são as responsabilidades que tenho e vou viver disso. De desenvolvimento humano, de fazer eventos, de falar para pessoas, de ajudar as pessoas a viverem a melhor versão da sua vida. Mano, nunca mais parei. Então, o teu propósito encontra-te. O Bruno tem razão. Ele tem razão. Porque foi assim também comigo. Imagina, vim de família super simples, pobre. 14 anos que eu tive que começar. Não, eu escolhi começar a trabalhar. Tiveste que... Eu tive. E era única e exclusivamente para pagar o plano de saúde da minha mãe. Eu ganhava 315 e o plano da minha mãe era 299. Então era exatamente para isso, né? Porque minha mãe tem uma condição de saúde que ela precisa de cuidado. Sim. Para resumir, trilho uma carreira de crescimento exponencial. Trabalhei em algumas empresas. A última que eu passei foi na AstraZeneca. Ficou conhecida recentemente, mas lá fui promovido 7 vezes em 6 anos. Carreira dos sonhos. Toda a minha família olhava para mim e pensava assim, ninguém da família conseguiu chegar aí. Eu viro para minha esposa e eu falo, amor, tô sentindo que não é isso, vou começar a orar para Deus, para ele me dar uma direção. Para encurtar a história, minha chefe me chamou, disse, Rodrigo, dia 1 de julho você tá promovido. E na minha cabeça era o dia que eu tinha feito o deadline. Porque foi num podcast de Joel J, com o Thiago Brunet, que isso acendeu uma chama sobre o meu propósito. Sim. Eu entendi um pouco que onde eu estava não era lugar para eu ficar. E Brunet fala sobre zona de expulsão, né? Isso. E eu comecei a me deparar com essa zona de expulsão de maneira muito clara. E aí eu fiz um programa com o Brunet, fiz um programa com o Joel, e aí chamei a minha esposa e falei, amor, não tô aguentando mais. E o que eu tenho que fazer é ser e fazer a diferença na vida das pessoas através do desenvolvimento corporativo, glorificando a Deus. Amém. E foi a única pessoa que virou para mim e falou o seguinte, vai, que eu tô com você. Era a única que precisava também. E era a única que precisava. E toda a minha família falou, se ele tá louco, ele chegou ali, como é que ele vai largar isso? E para você ter noção, Marco, eu saí para 0. Eu não tinha cliente, eu não tinha mentoria, eu não tinha rede social, eu não tinha nada. Mas primeiro, eu tinha Deus comigo, eu tinha a minha fé, mas acima de tudo eu tinha a minha obediência, porque ele mandou eu fazer aquilo, eu só fiz seguir. Então, tem um amigo meu, Eduardo, né? Que ele foi o primeiro a me contratar. Depois que eu fiz esse movimento, que ele fala, você tem que dar o passo e Deus vai dar o chão. O meu primeiro cliente também foi um amigo meu, Murato Custódio. E eu sou eternamente grato por esse meu amigo, porque... Eu também. Até hoje, ele é meu cliente. E ele foi o primeiro. E ele não sabe o quanto que isso emocionalmente foi importante para mim. Claro. Então, as pessoas que você tem próximo, a gente precisa valorizar. Muito. Mas, pra gente fechar essa questão de o propósito encontra a gente, é que às vezes ele encontra, mas você tá fechado pra ele.
Ha. Yeah, mas isso é o mais comum. E a gente precisa perceber esses sinais e ter não só a coragem, mas ter a preparação, Yeah. ter a fé, Uhum. mas ter a ação. Sim, porque a coragem não é ausência de medo. Uhum. Não é, não é. É preciso, né? Mano, tudo na vida tem a ver com a tua disponibilidade para agir, né? Tu tens que agir. Fé sem obra é morta. Exato. Né? Então tu tens de ter a capacidade de agir, fazer obras, né? Para conseguir alcançar aquilo que tu foste chamado para fazer aqui. Mas o que acontece, mano, é que nós gostamos muito de ficar na nossa zona de... Eu nem a quero chamar... É acomodação, não é de conforto. É que tu estás completamente acomodado, mas mais do que tudo, nós temos uma relação muito, mas muito profunda, às vezes mais forte até que a relação de casamento, com a lei do menor esforço. Nós não gostamos de esforço. Aliás, biologicamente está comprovado que nós não gostamos de esforço, porque os nossos neurônios, a nossa neuroelasticidade, funciona exatamente da forma de não só a renovação de neurônios, como os neurônios por repetição tornam mais fáceis os processos. Né? Então, se eu repetir um caminho, as pessoas perguntam como é que o bêbado chega a casa. É porque aquilo não é difícil para ele, é uma atividade muito fácil, não precisa de muita concentração para ele chegar a casa. Porque ele faz sempre, então parece que já está fazendo automático. Então o que eu quero dizer é que nós vivemos muito no automático. Era isso que eu queria dizer. A zona que nós vivemos é a zona do automático, mano. Então se no automático eu nasci pobre, eu vou morrer pobre. Se no automático eu já estou nesta função e já faço isso há mais de 20 anos, para que eu vou mudar? Se eu já faço isso e até tenho um salário, para que eu vou mudar? Para que eu vou evoluir? Então, o questionamento é sempre para que eu vou fazer isso que vai exigir mais esforço de mim, se eu com menos esforço estou onde estou? Então, eu não estou a dizer que as pessoas devam viver eternamente em esforço. Não. Mas as pessoas têm que viver com estratégia e estar disponível para fazer esforço e força sempre que necessário. Imagina, jiu-jitsu é a arte marcial que eu faço há mais tempo. E no jiu-jitsu, mano, tem uma coisa muito interessante. O jiu-jitsu é muito técnico. O jiu-jitsu foi feito para que qualquer pessoa pudesse praticar. Tu podes ser o mais pequenino e eu ser extremamente grande e forte. Se tu fores muito técnico, o mais provável é que tu sempre ganhes ganhes a luta, né? A competição, o desafio. Mas isso não quer dizer que não há momentos durante o rola em que tu não tenhas que fazer força. É por isso que os atletas de alta competição de jiu-jitsu treinam força também. Não é só agilidade, não é só movimento, não é só técnica, é preciso força. Porque às vezes tu estás a enfrentar um oponente que é tão técnico quanto tu. E o que vai diferenciar é o momento, primeiro, em que tu fazes o movimento de força. E para tu teres o momento certo, tu tens que treinar muito. E treinar muito é esforço. Então é sobre isso. As pessoas têm que se esforçar para depois diminuírem o esforço. Porque quando tu já treinaste muito, tu sabes o momento certo, é quase que natural. É uma alavancazinha que tu fazes. Então é sobre isso. E é isso que eu digo. Há aprendizado em todo lugar. Por mim, eu ficaria horas e horas aqui. Mas... Eu também gostava, mas eu tenho que ir embora hoje para Angola, sei. né? Mas eu imagino que a gente precisa finalizar esse episódio Sim. respondendo uma pergunta. Sim. O que fazer para despertar ou potencializar o líder que há em ti? Tudo que leva à mudança começa por um lugar único que é a insatisfação. Então é tu seres sincero contigo e saberes o que é que tu não queres para a tua vida. Muitos de nós somos ensinados a fazer uma lista daquilo que nós queremos para a nossa vida e acabamos por fazer coisas que não queremos para atingir aquilo que queremos. Então é necessário que tu saibas o que é que tu não queres para a tua vida.
Se tu vens de uma família que é muito humilde, com muita necessidade e passaste fome, se calhar é seguro eu dizer que tu não queiras que os teus filhos passem por aquela situação. Ou é seguro eu dizer que tu próprio não queres voltar a passar por aquela situação. Se tu vens de uma família em que havia muita violência doméstica, se calhar é seguro eu dizer que se tu hoje em dia já procuraste ajuda e estás a melhorar, estás num processo de cura, tu não queiras que os teus passem por esse tipo de coisas. Então, primeiro e antes de tudo, é tu entenderes que a mudança é a única constante na vida. E para haver uma mudança que seja sustentável, começa pela tua insatisfação pessoal. Depois é teres uma visão clara do que é que tu queres para ti. Primeiro é o que é que te insatisfaz, o que é que tu não queres. Depois é o que é que tu queres, tá? Então, tu tens de ter uma visão clara daquilo que tu queres para ti. E tu vais trabalhar nessa visão como se a tua vida dependesse disso, porque verdadeiramente depende. Então, tu vais criar essa visão, tu vais escrever essa visão, mas mais do que tudo, tu vais viver essa visão. Como? Dando passos concretos para atingires essa tua visão. Porque senão tu vais sempre fazer resistência à mudança e tu não vais nunca conseguir atingir o potencial máximo. Eu não acredito que nenhum de nós consiga atingir, porque há sempre mais coisas que tu podes fazer, mas estás perdão, no nível de flow em que aquilo que é o teu desafio e a tua preparação estão equilibradas, né? Então é necessário que tu trabalhes para isso, que tu trabalhes exatamente para que tu consigas estar nesse nível, num nível em que tu estás disposto sempre a aprender mais e a desafiar-te mais, porque o resultado poderá ser maior e impactar mais pessoas. Perfeito. Obrigado. Primeiro, obrigado pelo teu livro aqui também. Nada, é isso. Deixa de tentar, vence. Isso, Vou ler ele com muito carinho. eu agradeço. As pessoas aqui conseguem comprar ele? Conseguem comprar online. Para quem estiver interessado em comprar o livro, a página certa eu não lembro. Mas eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo. Isso, eu vou Você me deixar, passa e eu coloco aqui na descrição desse eu vídeo. vou e as pessoas podem comprar online. Perfeito. Tá? Tem a versão em PDF, é isso, né? Isso. Online, tem a versão online, mas depois também o próprio livro, se as pessoas quiserem, eu vou deixas os meus contactos e eu faço chegar os livros aqui. Perfeito. Yeah. E quais são os seus contatos para a galera começar a te acompanhar? Tá. Primeiro é só entrar a nível eu, sabes, quando era mais novo, só para dizer isso aqui rapidinho, eu sonhava escrever o meu nome no Google e aparecerem lá coisas. Então, se tu fores ao Google e escreves Marco Patrício Victor, tu vai aparecer muitas coisas sobre mim. Mas tá, as minhas redes sociais todas são Coaching Angola. Tá? Se as pessoas escreverem Coaching Angola, eu vou aparecer. A única que não é, e infelizmente, é o YouTube, que é mesmo Marco Patrício Victor. Então, em todas as outras páginas, se as pessoas escreverem o meu nome, Marco Patrício Victor, mesmo no Insta, Marco Patrício Victor, eu estou lá. Vão te achar. Tá? E a nível do WhatsApp também, né? Podem mandar mensagem por WhatsApp para a minha equipa, né? Que é o +244 921 832747. Perfeito. Que ela já entra em contato direto com você e com o teu time. Direto. Eu tenho aqui uma palavra e eu tenho uma certeza. A palavra é espetáculo. É espetáculo o que você faz, o que você tem dentro de você, como você consegue colocar isso para fora de um jeito que toca o coração, a mente e faz as pessoas assumirem o que eu coloco aqui nessa caneca, né? O seu propósito com protagonismo e entregando performance. Isso. Eu imagino que as pessoas, profissionais, líderes, empreendedores, aqueles que querem ter sucesso, eles precisam ter esses 3 P's. Precisam. Propósito, protagonismo e performance. Muito Não bom. adianta só ter propósito Não. se você não assumir o protagonismo. Isso. E não adianta fazer tudo isso sem entregar resultado. É isso. A performance precisa estar presente. E você tem esses 3 P's. Obrigado, mano. Então a minha palavra foi espetáculo. E o outro ponto é: o Brasil precisa de você. Muito As obrigado. empresas precisam de você. Muito As obrigado. pessoas precisam de você. E o que você faz vai se tornar gigante. Já é gigante e vai exponencializar de um jeito fantástico. Eu não vim para o Brasil para chorar no podcast, então eu não vou chorar no podcast. Mas eu só quero te dizer que
as tuas palavras tocam-me profundamente, né? Porque eu... Isso não é sobre mim. Nunca foi sobre mim. E nunca vai ser sobre mim. Eu tenho uma missão que eu tenho a graça de conhecê-la. E eu vou cumprir essa missão. E se ela passar pelo Brasil, eu vou ficar muito feliz, que eu agora tenho família aqui também, né? Mas eu vou porque Deus vai me levar. E eu, onde quer que Ele queira, Ele vai me levar. E eu vou. E então eu só posso te agradecer por seres essa ponte entre Angola e o Brasil, para mim. E espero muito brevemente poder te receber lá também, para nós fazermos coisas por lá. Porque há muito para fazer, há muito para aprendermos uns com os outros, né? E eu te agradeço imenso, mano. E que esse podcast e tudo aquilo em que tu tocares seja transformado em coisas gigantescas, mano, para que tu consigas de facto tocar várias pessoas e que essas várias pessoas possam experimentar aquilo que é de facto a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na vida deles, mano. Yeah? Estou contigo, não abro mão, nem com porrada. E obrigado por essa oportunidade, mano. Yeah? Muito obrigado mesmo. Conte comigo. Obrigado, mano. Conte com o meu time e com a minha família. Você já viu que isso é Yeah. de verdade. É nosso. É de verdade. Obrigado, mano. Obrigado por topar. Obrigado por investir o teu tempo aqui. Nada, é nosso. E desejo que Deus lhe abençoe e lhe use muito. Obrigado. Né? Obrigado a você também por ter conferido todo esse episódio. Tem mais alguma palavra que você quer deixar? Não. Obrigado. Tudo dito? Tudo dito. Então, perfeito. Então, mais uma vez, obrigado a você por ter ficado até aqui nesse episódio. Eu imagino o quanto Deus tocou o teu coração, o quanto o Marco foi instrumento aqui para você, foi instrumento para mim, e o quanto que eu desejo que você leia esse livro. Esse livro, se em, sei lá, 2 horas, provavelmente, quase 2 horas de podcast, isso se tocou, imagina você entendendo mais com as palavras que ele escreveu. Eu vou colocar aqui abaixo desse vídeo, no link dessa descrição, mais informações sobre esse livro, mais contatos do Marco para que você possa acompanhar, porque eu tenho acompanhado ele de perto e ele tem transformado a minha vida, o meu coração em pouquíssimo tempo. E eu desejo que, assim como ele tem feito isso na minha vida, que ele faça isso na tua vida. Se você está chegando hoje pela primeira vez aqui e ainda não segue o Profissional Cast, começa a seguir, porque toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem episódio novo para te ajudar a assumir o protagonismo na gestão da tua carreira. Tudo isso com propósito, protagonismo e performance. E também, se não me segue lá no Instagram, onde diariamente eu compartilho conteúdo de muito valor sobre carreira, liderança e ambiente corporativo, é só você colocar lá, @RodrigoBarbosIG. É o perfil certo para ajudar e acelerar você na gestão da tua carreira. É isso. Até o próximo episódio.